Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne, agora no hype do filme do Coringa. E para isso, a gente chamou uma equipe de peso aqui. Então, vamos começar pelos convidados aqui. De volta, depois de um bom tempo sem participar do Mansão Wayne, ele que é editor da revista Mundo dos Super-Heróis e já foi editor da revista do Batman pela Panini, Gustavo Vícola. Tudo bom, Gustavo? E aí, pessoal, boa noite, vigilantes de Gotham, tudo bom? Prazer estar de volta aí na Mansão Wayne. Obrigado pelo convite, viu? E diretamente do canal Caverna do Morcego, o nosso especialista em Era de Prata e Era de Ouro, Fábio da Luz. Fala, amigos, como estão todos? Então hoje é dia de falar do maior vilão dos quadrinhos e um dos maiores vilões da cultura pop, né? Isso aí. E como sempre, a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, ele que é vencedor de 4 prêmios HQ Mix, Leonardo Vicente Obud. Boa noite, eu vou derreter todas essas estatuetas de ouro do HQ Mix pra ganhar um dinheirinho. Diretamente do canal A Hora Suave, ele que é o maior fã da Feira da Fruta, Roberto II. Ah, você não sabe quem eu sou! Que hoje nós vamos falar dele, que surgiu como o palhaço do crime e hoje vai virar ídolo dos incel. E meu co-apresentador, o imitador número 1 da Clotilde, André Panceira. Ai, eu não acredito! Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um programa Mansão Wayne do Coringa, o Palhaço, o Joker. E chegamos então todo mundo, o cara que não tira um sorriso da cara, Carlos Vasquez, o JT. Enganei o bobo na casca do ovo, eu sou Coringa, o Joker, o Palhaço, o Bobo. E antes da gente mergulhar na insanidade que é a história do Coringa, a gente tem alguns recadinhos bem rápidos para vocês. O primeiro deles, vocês já imaginam, é a nossa parceria com a Piticas Raposo, que continua. Como vocês já sabem, todo programa a gente fala aqui um código que garante para você 10% de desconto em qualquer vestuário da DC Comics. Vestuário é a conhecida roupa, né? Qualquer vestuário da DC Comics que você quiser adquirir lá na Piticas Raposo, é só falar o código que eu vou dizer agora. E o código é Piticas Mortal. Afinal, a gente está falando da história do Coringa. A piada mortal é o grande clássico do Coringa, né? Então, Piticas Mortal é o código. Você chega lá, fala que é ouvinte do Mansão Wayne e fala o código Piticas Mortal. A Piticas Raposo, como o próprio nome já indica, fica no Shopping Raposo, aqui em São Paulo. Então é só chegar lá e falar: olá, eu sou o ouvinte do Mansão Wayne e o meu código é Piticas Mortal. Eu quero meus 10%. E eles vão te orientar quais são os vestuários que participam da promoção, que são todos da DC. Vale lembrar também que essa promoção vale por 15 dias após o lançamento desse programa. A partir do próximo programa vai ter outro código, beleza? O segundo recadinho é que o projeto Os Cavaleiros das Trevas continua com tudo e tá já na reta final da campanha no Catarse. Então entra lá em catarse.me/ctrevas para apoiar. Se você não ouviu os programas anteriores, vou dar uma explicação rápida do que é isso. É uma publicação da Script Editora que está sendo feita com mais de 60 autores, youtubers, podcasters, jornalistas, editores de quadrinhos, só gente relevante do meio. E esse livro vai ser uma enciclopédia do Batman. Então a gente vai colocar todas as versões do Batman que já apareceram nos quadrinhos. Vai ter lá o Batman de Zurenar, o Batman bebê, o Batman da Terra 2, o Thomas Wayne, que o pessoal gosta tanto, Thomas Wayne de Flashpoint vai estar lá. Vai estar lá os Batmans lá do Multiverso Sombrio, Batman que ri. Todo mundo. Vão ser mais de 250 Batman. Já tá batendo 300 Batmans aqui a nossa lista. Se já não bateu, então vai lá que tá ficando muito legal. Eu sou um dos organizadores, o André e todo o pessoal do Mansão Wayne estão como autores nesse livro. Outros dos organizadores são o pessoal do Setor 2814 e o Marcelo da Batcaverna. Então entra lá em catarse.me/ctrevas para apoiar esse projeto que tá legal demais e não pode faltar na prateleira de nenhum colecionador de Batman. O terceiro recadinho é para você que nos ouve desde Goiás, porque no dia 28 a gente vai estar na Mandrake Comic Shop, que todo mundo que é de Goiânia conhece, né? Ao lado de Fernando Caruso, do Faina e de Daniel Borges, que é um ilustrador. A gente vai estar lá falando, obviamente, sobre o Batman, sobre o aniversariante, sobre os 80 anos do Batman. Vai ter desfile de cosplay, vai ter promoções exclusivas, vai ser legal pra caramba. Aparece lá pra gente bater um papo, tirar uma foto. E falando em evento, nos dias
dia 5 e 6 de outubro vai rolar a Santos Comic Expo, que é uma feira já tradicional lá de Santos. Muito bacana, a gente foi em praticamente todas as edições até hoje. Então não deixem de conferir que vai estar muito legal. E eu e o André, a gente está se organizando aqui para estar lá no domingo, dia 6, batendo um papo. A gente é amigo do pessoal da organização, sempre gostamos de prestigiar esse evento que é tão legal. Então é isso, chega de recados e vamos de volta ao programa. E hoje, como a introdução já deu a entender, a gente vai falar da história dele, que é o Príncipe Palhaço do Crime. Ele que é o maior vilão do Batman, né? O antítese do Batman hoje em dia. O Coringa, o Jack Napier, o Arthur Fleck e 1000 nomes que ele já recebeu, né? A gente chama aqui de O Joker. Então, para começar, eu vou pedir para o Fábio falar um pouco sobre como foi a criação controversa desse personagem. Olha lá, em controversa, porque sempre quando envolve Bob Kane é sempre controverso, não nos números. É verdade. Mas enfim, quem na verdade é, digamos assim, o maior influenciador na criação do Coringa é uma pessoa chamada Jerry Robinson, que é um dos famosos desenhistas do Batman lá do começo, lá na Era de Ouro, né? E o Jerry Robinson, quando ele começou a fazer os desenhos do Batman, ele pensou que o Batman deveria ter um nêmesis para suas histórias, né? Tal qual, por exemplo, o Sherlock Holmes tem o Moriarty, tal qual o Davi tinha Golias, o Batman tinha que ter o seu grande inimigo, né? E ele, depois que ele saiu da faculdade, ele voltou para casa e começou a olhar e pensar um pouquinho no que ele poderia fazer, né? Até que ele teve um estalo e pensou, é claro, um Coringa, né? E ele foi atrás de um baralho de cartas. E lá ele olhou e viu a carta do Coringa, né? E começou a imaginar como seria esse personagem através dessa imagem do baralho de cartas aí. E dentro do que ele imaginou, ele levou a ideia dele pro Bob Kane e pro Bill Finger, principalmente. E os dois criadores aí do Batman, né, gostaram muito da ideia, acharam muito bacana. E o Bill Finger, então, começou a trabalhar em cima da história, que seria a qual introduziria o Coringa dentro dos quadrinhos, que foi a Batman número 1 de 1940. E até é interessante porque sempre quando a gente fala do Coringa na sua criação, sempre se alude o filme O Homem que Ri, né? Inclusive o ator Conrad Veidt, se eu não estou pronunciando errado o nome dele, que eu devo estar. Esse ator tem um rosto muito parecido com o que é o do Coringa, que a gente viu lá em 1940, e até quem trouxe essa informação assim da semelhança desses personagens foi o Bill Finger, porque o Bill Finger é um cara que era muito estudado, entendia muito de cinema e consumia muito isso, especialmente esse cinema do expressionismo alemão, né? E a partir daí eles formaram então essa persona do Coringa, que estreou então nessa revista que eu falei, da Batman número 1 de 1940, tendo uma história lá no começo da revista e voltando até no final da revista, porque a primeira revista do Batman e a maioria das edições posteriores sempre tinham 4 histórias contidas na edição Batman, né? E no Brasil ele já logo de cara foi traduzido como Coringa, né? O Joker foi traduzido como Coringa porque é o nome da carta, né? Afinal. Mas eles fizeram essa mudancinha aí da letra, né? Que é Coringa, a carta é com U, que inclusive eu descobri hoje que é uma palavra angolana que significa matar. E aí quando foram trazer o Coringa... então, quando foram trazer o baralho pro Brasil, eles pegaram esse nome que eles usavam na Angola. Mas esse daí é o com o cu. Com cu. Não, com o cu é o que o Scott Snyder faz. Mas com o cu... E esse negócio do nome do Coringa, eu tava pensando esses dias mesmo, enquanto tava fazendo uma matéria pra Mundo dos Super-Heróis, que é isso mesmo, né? A tradução da carta, Coringa, né? Sim. Beleza, sem problema. Só que, cara, se você pensar bem no nome Joker, né? Que vem de joke, de piada, de fazer graça... O nome do personagem, eu acho que na origem dele, né, nos Estados Unidos, é bem assim, é o piadista, é o gozador, sim. É o cara engraçado. Pra gente aqui no Brasil, Coringa associa-se muito à carta do baralho, né, que não é uma conexão assim tão óbvia com o bobo, né, a gente não pensa muito em bobo da corte, a gente pensa bem na carta e só fica na carta mesmo e acabou. Ainda tem a parada de mudar pra O, né, que Coringa em português com O, que significa, a gente comentou isso em outros programas, que é um sujeito alto e magro. Tipo, era um jeito de se chamar uma pessoa que fosse muito alta e magra. Era um Coringa. Pois é, e se você pensa em inglês pros leitores nos Estados Unidos, quem que é esse cara que é inimigo do Batman? É o piadista, é o cara que faz graça. Então acaba tendo uma conotação muito mais, de palhaço muito mais direta do que tem aqui, não é? Sim. Aqui fica até uma coisa meio mística, né? Porque o Coringa da carta é uma parada meio estranha, né? A gente olha e não sabe muito bem o que aquilo quer dizer. É
É um cara esquisito que parece um palhaço. É exatamente isso. E o mais interessante é que o Coringa alto e magro se encaixa muito bem ao personagem, né? Que normalmente é retratado como um cara magro mesmo. Então, e agora sabendo, né, mais que Coringa, a origem da palavra é de matar, fica mais ainda, né? Fica mais conectado com o personagem. Nos dois sentidos tem a ver com o personagem, né? Ficou muito louco. Eu gosto mais da tradução dos Smurfs, que tem o piadista, tem um Smurf piadista, que é o Joker, em inglês, e aqui virou o Joca. Aí é perfeito. É o Joca. É o Joca versus Morcegomen, né? Ou do He-Man, o Man at Arms, que virou o Mentor. Exato. Nossa, é verdade. Mas vamos lá, o Fábio tava contando da origem, a gente sabe que na primeira história era pra ele ter morrido, né? E ficou decidido editorialmente que não. Então já no último quadro não, ele vai sobreviver. E ele virou um personagem mais ou menos regular ali no começo, né? Ele apareceu não tanto quanto hoje, ele é o grande vilão do Batman, mas ele ficou um personagem popular. Ficou, até diria assim que ele aparecia até bastante, assim. Do pouco das histórias que eu li da Era de Ouro até agora, eu cheguei acho que até em 1944. E, cara, ele aparece até que razoavelmente bem, assim, nas revistas do Batman, sabe? É uma coisa assim de eu leio 3 histórias, uma ele aparece, assim, sabe? E é interessante, assim, como eles vão retratando. No começo, o Coringa até, ele era meio que, todo final, ele meio que morria, entre aspas, assim, né? Ou ele levava uma facada, ou ele caía de um prédio, no mar, e assim por diante, né? Na próxima história eles explicavam como é que ele tinha sobrevivido. Até o momento que daí eles meio que deixaram isso aí e simplesmente colocaram que o Coringa, enfim, estava preso ou coisa do tipo, né? Mas eu acho interessante, assim, como ele foi realmente um vilão muito marcante dentro das histórias da Era de Ouro, né? E aparecia bastante, inclusive já tinha fetiches dele de querer matar Robin nessa época, até umas histórias bem intensas envolvendo quase matar o Robin lá. E era um vilão que, vira e mexe, ele dava uma apavorada forte com o Batman. E a personalidade dele na época era como? Era muito diferente do que a gente vê hoje? Cara, ele era um pouquinho parecido com... Ele é um pouco bobo, sim, até porque dentro do que a gente imagina das histórias da Era de Ouro, tinha lá o seu momento meio infantil, né? Até porque era quadrinhos para crianças, né? Mas, ao mesmo tempo, era umas abordagens mais sérias. Essa história que eu mencionei do Coringa querendo matar o Robin, que ele quase mata... É uma história tensa, assim, né? Ele não tem toda aquela, digamos assim, vilania que a gente vê, por exemplo, numa Piada Mortal, né? Mas acho que vocês já leram, né, a primeira história dele, né? Ele segue mais ou menos naquele estilo, assim, né? Ele fazer planos, assim, que envolvem muitas matanças, às vezes dá uma amenizada, mas vira e mexe é o Coringa ali cometendo alguma atrocidade também. Ele era meio que tipo um serial killer infalível, né, nessas primeiras histórias. Ele falava, vou matar um policial, vou matar tal pessoa a tal hora. Aí eles deixavam lá uma puta guarda pra segurar, tal, e aí lá e matava. E já tinha preparado tudo, tal. Ele tava dentro da armadura, coisas assim. Sim, exatamente. Até porque essas histórias da Era de Ouro, né, elas focavam muito nessa parte do crime, né, de matanças e tudo mais, né, não como seria na Era de Prata, que eles teriam que tirar essa parte mais violenta por causa lá da época e do Comic Code Authority, né, mas nessa época se abordava muito essa parte onde o Coringa realmente era uma espécie de serial killer quase. Certo. E aí na Era de Prata, foi de repente que ele aparece assim? Vocês sabem? Gustavo, você que estava pesquisando sobre o Coringa também, ele teve uma transição ou foi de repente ele virou um bobo? Então, cara, acontece que o editor lá do Batman, acho que era o... Cara, não me lembro se era o Júlio Schwartz, mas enfim, o editor não gostava muito do Coringa, né? E quando teve essa questão dos anos 50, do Comic Code e tudo, o Coringa ele foi assim bem deixado para segundo plano, né? Porque ele já tinha essa questão de que a DC queria afastar um pouco os inimigos do Batman, para que o Batman tivesse essas histórias mais infantis, com alienígenas, com seres de outra dimensão e tudo. Então os criminosos, assim, de costume já eram deixados de escanteio. Juntou ainda o fato de que o editor já não gostava tanto do Coringa, ele ficou mais de escanteio ainda. Ele voltou mesmo na época que o Neil Adams estava desenhando, né, junto com as histórias com o Danny O'Neill, que foi assim, bem no embalo meio que no embalo da série, né? Foi em 69, eu acho, se alguém se lembrar melhor que eu pode me corrigir, mas acho que foi em 69 que ele voltou já com aquela história, Vingança Quíntupla do Coringa, e ele voltou ali aterrador, né, cara? Ali ele tava realmente assustador. Foi em 73 isso. 73, isso, foi no Batman 251, eu acho que foi isso. 251. Isso mesmo. Porque até lá ele tava bem bobo, né? Na Era de Prata, as poucas coisas que eu já vi dele era tipo, vou pintar toda a Gotham de roxo, tipo umas coisas assim, sabe?
É, umas coisas muito idiota. E aquelas histórias... sei lá. E aquelas histórias dos filhos do Batman e do Superman lutando contra o Coringa Júnior e o Lex Luthor Júnior. Coisas idiotas. Ele tava longe de ser assustador. Na época ele parecia mesmo um palhaço de circo, que o negócio dele era ficar fazendo micagem. Ele parecia tipo o Mix Split do Superman, que aparecia pra ficar fazendo bagunça na cidade. Então o Coringa nessa época realmente ele era, eu acho que eu ouso dizer que até pra época, pra quem lia na época, eu já devia achar bobo, sabe? Que a gente tem essa questão de pensar no passado e falar, as pessoas naquela época eram mais ingênuas, as histórias eram mais ingênuas. Mas eu arrisco dizer que até naquela época já deviam achar bobo aquele Coringa, viu? Possivelmente, né? Na Era de Prata, como eles diminuíram essa parte de violência e tudo mais, tudo ficou bem infantil mais ainda, né? E muito provavelmente esses vilões específicos do Batman, realmente eles foram bem diminuídos, assim, nesse sentido mais poderoso, digamos assim. E a volta do Coringa a vingança quíntupla do Coringa, né, a história aí que o Bud lembrou muito bem, é uma guinada, sabe, porque você tinha esse Coringa bobo, falar a verdade não era bem esse Coringa bobo, né, há alguns meses estava sendo feito um resgate, uma pequena reformulação do Coringa, mas ele não se afastava muito dessa coisa infantil que era, mas nessa história aí que é no Batman 251, ele voltou assim com força total, o visual dele estava muito mais ameaçador também, desenhado pelo Neil Adams, né, e ele voltou assim disposto a matar vários capangas dele, né? Várias pessoas que fizeram parte da gangue dele. Então, realmente foi uma guinada, né? E há poucos anos você tinha o Coringa da série de TV, que era bobo pra caramba, né? Tipo, era bem palhaço. Era bem como era nos quadrinhos mesmo, né? Isso, exatamente, era bem como era nos quadrinhos. Você apresentava muito bem os quadrinhos lá dos anos 50, dos anos 60. Então, quando você tem esse Coringa aí, ele volta em 73, ele volta arregaçando. Tanto que logo em seguida ele chegou a ter uma série mensal, não foi? 75, por aí, foi um pouquinho depois. Foi isso 75, mesmo. 75, exatamente. Mas curiosamente a série mensal é do Coringa bobo da Era de Prata, né? Exatamente, Coringa móvel. Porque imagina naquela época você pôr um psicopata sendo o cara do título mensal, né? Nossa, Tem esse título, se chama Batman. Esse negócio de psicopata, na época, se tornou importante, né? Porque até então o Coringa era só um criminoso. A gente ainda não tinha esse hábito que a gente tem hoje em dia de saber que 99% dos vilões do Batman é louco. O O'Neill, um pouco antes de fazer essa história do Coringa, criou Asilo Arkham e ele começa a usar o Coringa com alguma frequência. E aí é a primeira vez que o Coringa é internado no Arkham e definido como um psicopata mesmo, né? Insano. Falar que a gente já fez esse salto aí pra 73 quando ele passa a ser usado de maneira mais séria, mas outro ponto importante nesse caminho do Coringa é Batman 168, que é de 1951, que é a primeira vez que eles fazem a correlação do Coringa com o Capuz Vermelho. É a primeira vez que mostra a origem mesmo, não é? Sim, o Batman fala, né, que ele encontrou esse vilão, tipo, anos atrás. E aí o Coringa vai revelar que na verdade era ele, né? Só que não é aquela versão de que o Batman derruba ele, que seria anos depois. Nessa o Coringa foge, né? Ele escolhe fugir pelos químicos porque o capacete dele permite respirar. E aí quando ele chega na casa dele que ele vê que ele ficou deformado por causa do resíduo. É uma história assim que mostra a origem, mas só parte dela também, né? Porque não entra no todo, né? Não fala nome nem nada. Isso, exatamente. Até o Jerry Robinson, ele diz assim, pelo menos no livro que eu li aqui, que ele não gosta muito da ideia do Coringa ter uma origem, né? Ele acha que o bacana do vilão em si é ele ter uma ausência de origem, né? Se é algo realmente que é um inesperado, assim, que não tem nenhuma profundidade nesse sentido, assim. Tanto que até hoje, de certa forma, ele não tem uma origem mesmo. É só isso que a gente sabe, que ele caiu lá nos balde químico e saiu deformado. Sim. Mas antes disso, a gente tem suposições. Mas nada além disso, né? Até, por exemplo, a que todo mundo considera a Piada Mortal a origem definitiva do Batman, e mesmo assim, o próprio Alan Moore deixa claro ali que é uma das possíveis origens dele. Que o Coringa não determina uma origem específica. A gente vai chegar na Piada Mortal ainda, mas você vê como isso é muito específico pro personagem, né? Ter essa ausência de uma origem certa. Tem uma história do Batman que saiu em Gotham Knights 50-54, né? Que é interessante porque o autor, que é o Andrew Lieberman, ele estende a Piada Mortal. Sim. Que é o Charada, ele chega pro Coringa e fala, olha, eu sei o nome dos caras que mataram a sua esposa. E aí o Coringa começa, né, a procurar o cara.
Sim, que tem o Prometeu, né? Isso, exatamente. Sim, lembrei E é disso. interessante que nessa história o autor, então, ele revisita Piada Mortal, assim como o Alan Moore visitou a origem a história do Bill Finger, do Capuz Vermelho, lá da Detective Comics, lá em 51. Então, o Lieberman ele revisita a Piada Mortal. Na Piada Mortal é dito que a esposa do Coringa morreu em um acidente doméstico, né? Isso. Mas nessa história nova é dito que ela foi assassinada pelos caras que queriam que o homem lá, que ia se tornar o Coringa, ele fizesse um crime, cometesse um assalto com eles. Se não me engano, nas histórias até chamam ele de Jack, né? Exato, é a primeira vez que aparece o nome dele, como Jack. E a esposa chama-se Jenny. Acho que é Jean, né? Mas no gibi chama ele de Jenny. Tem uma história que saiu aqui num Batman Anual que mostra como se fosse o primeiro encontro do Batman com o Coringa. Tem umas 10 mil histórias assim. E aparece o Coringa com o primo dele, morando num trailer. E o primo dele chama ele de Jack também. Aí ele fica, eu não gosto que você me chame desse nome. É o primo que ajudou ele a fazer o veneno, né? Exatamente. E aqui tem aquela capa bem simbólica do Ball, né? Segurando um gato. Tá com um a história em si é bem ruim, mas a capa é bonita. Mas vira e mexe tem alguma história assim que não é nada demais, mas que resgata a Piada Mortal, né? Eu lembro que tem uma outra, eu não lembro nos Estados Unidos aonde saiu. Aqui saiu nos formatinhos da Abril, na época que tinha Batman e Batman Vigilantes de Gotham. Eu lembro quem desenha o Barry Kitson, que é o Coringa pegando como reféns, vai executando os juízes do campeão, tipo um campeonato de humoristas, que são os caras que não aprovaram ele quando ele foi fazer o teste lá. Essa história é boa, cara. É o Coringa cabeludão. Ah, sim, verdade. Acho que foi no número 7 e número 8 de uma dessas duas revistas, uma coisa assim. Bem no começo. Por aí. Tem várias, tem uma que eu acho que é do formato americano da Abril, que é um cara que ele é ídolo, o Coringa é ídolo dele, e ele quer virar igual o Coringa, e ele pula no mesmo tanque de ácido que o Coringa caiu, que é muito estranho, porque nessa história eles tratam como se todo mundo soubesse a origem do Coringa, tipo, na mídia eles falam o tempo todo que ele caiu naquele tanque, e aí ele vai lá e se joga, só que os ácidos agora são mais potentes e ele é dissolvido, basicamente. Caraca, eu não lembro dessa história. Eu não lembro fica da onde tipo o cara do final de Robocop, né? Bem por aí. É tipo o cara de cu. Mas eles revisitam bastante. E esse negócio dele chamar Jack é tudo consequência do filme do Jack Nicholson, né? Que eles chamam ele de Jack Napier. Só Jack ali, né? É tudo Jack. Tudo Jack. E é legal você falar do filme, que eu acho que depois dos anos 70 não tem nada tão significativo com o Coringa, né? Ele entra de vez nesse negócio de ser o psicopata, volta às origens, né? Aliás, o Danny O'Neill até fala que quando ele revitalizou o Neil Adams, a ideia era realmente voltar às origens. E eu acho que aí pula lá pros anos 80, quando o Steven Glenhart faz o Batman, né? Que é uma fase curta, dura um ano, mas é maravilhosa. Sim. E tem uma luta ferrada do Batman Coringa na Catedral de Gotham, que acaba sendo a inspiração pra luta final do filme mesmo, né? É quase uma xerox da luta do gibi do Englehart com o Marshall Hornet. E essa fase é bacana que tem aquela história famosa dos peixes risonhos também, né? Sim, é um ícone do Coringa já, né? A piranha sorridente. Eu acho até interessante que entrando nessa questão da psicopatia até, né? Foi mais ou menos ali, eu acredito, na verdade, né? Nos anos 60, 70, que começaram a meio que trabalhar esse lance aí do serial killer mesmo, né? Inclusive tem aquela série Mindhunter, que é baseada no livro Mindhunter. Eu ia falar isso agora. Segundo o Mindhunter, foi mais ou menos nessa época. Então, que daí começou a realmente se cunhar o termo serial killer, e começou a realmente estudar essas pessoas que cometiam esses crimes em sequência, né? Que daí por isso que mais pra frente a gente ia ver estabelecer essa analogia entre a psicopatia com os vilões do Batman. Esse paralelo, na verdade. Que interessante. Eu acho que também teve, tá certo que foram anos depois, mas teve aquele palhaço serial killer, né? Nos Estados Unidos. Eu acho que de repente isso serviu pra reforçar de que o Coringa seja um psicopata. Sim, pode ser também. Tem essa possibilidade, sim. Então, aproveitando essa questão aí da loucura do Coringa, eu vou até jogar uma dúvida aqui pra vocês. Quando a gente tem a origem do Coringa, né, a pretensa origem do Coringa pela primeira vez lá em Detective Comics em 68, e é mostrado que o Capuz Vermelho caiu naquele tonel e virou o Coringa, beleza. Mas ali não tá muito claro se foi esse acidente que deixou ele insano, né? Vocês leram alguma coisa a respeito? Na origem lá em 1950 e pouco, é só tipo
Ele era um cara que trabalhava, ele virou, eu vou roubar $1 milhão e me aposentar. E aí ele foi, nadou e falou, rapaz, agora eu sou o Coringa. Quem nunca pensou, né? Estourar um caixa eletrônico. Mas aí o... Na benção até, né? Falando isso. Aí ele vira louco, em teoria, porque ele assume a identidade de palhaço, nessa versão original. E aí, por exemplo, na Piada Mortal, que a gente acredito que a gente vai também falar um pouco mais, coloca a loucura dele vindo de toda a questão que levou ele àquele assalto, né? Não só ele já ser louco antes, mas pelo que tá falando aqui, ele já era meio maluco, ele virou um palhaço, agora eu vou ser maluco de vez. Então, na Piada Mortal tem aquela velha história, né, de que, é o que o Coringa fala, né, que basta um dia ruim pro cara perder totalmente a sanidade. Uhum. E ali tudo deu errado. Eu não sei se antes do acidente lá, antes dele mergulhar lá no túnel de produtos químicos, se ele era realmente insano, sabe? A ponto de ser considerado, assim, clinicamente uma psicose. E, né, eu acho que foi o caldo todo lá que fez tudo o que aconteceu que deixou ele daquela maneira. Mas sim, mesmo ali na primeira origem que o Bill Finger escreveu, não fica claro se foi o acidente que deixou ele louco ou não. Na verdade, eu acho que nas histórias da Era de Ouro, não sei se é citado em algum momento que ele é um cara louco. É como o Fábio estava falando, essa questão aí de ligar o Coringa à psicopatia, ser um assassino serial, isso é muito recente. Eu fico pensando se até essa reformulação aí da Era de Prata, nos anos 70, essa questão dele ser louco existia de fato. E se existia, ele era tratado como tipo o louco da praça, sabe, o louco da cidade? Você fala, o cara lá fazendo palhaçada, não vou, deixa ele lá. Eu acho que realmente eles não entraram muito profundamente nessa questão de psicopatia, né, de doença mental especificamente, né. Essa história até que o Roberto citou aí, do Capuz Vermelho, é dos anos 50 até, né, quase na transição da Era de Ouro para a Era de Prata, né. Eu acho que eles focavam muito na questão dele ser um criminoso mesmo, né, e só nessa vertente mesmo, não entravam no aprofundamento realmente de loucura, que realmente vai ser buscado mais para frente, aí começa com o Danny O'Neill ali trabalhando, né, como foi citado nessa história famosa aí, e daí eu acho que realmente o negócio acabou ficando muito mais forte realmente com a Piada Mortal, se eu não estou enganado, porque daí, como vocês disseram, né, tem essa história até essa revista do Coringa, que até é escrita pelo Danny O'Neill, para vocês verem, né, só que realmente é um aspecto diferente do personagem. Tem o Steven Gohard, que trabalha muito também ali o personagem nessa vilania, assim, mas até nessa fase, no começo da Era de Bronze, eu acho que eles ainda tratavam muito dessa parte do criminoso especificamente, né. Até nesse livro até do Mindhunter, eles falam, né, que o serial killer sempre tem um estressor, né, aquele momento da virada, assim, que faz o cara realmente se tornar esse maluco, digamos assim, né, que é o que mais ou menos casa com o que o Alan Moore coloca na Piada Mortal, que basta um dia ruim pra você virar um maluco, né. Então, uma coisa curiosa da gente perceber nesse sentido de que antes da Piada Mortal não se falava tanto dele ser um psicopata e tal, é o próprio Cavaleiro das Trevas, né? Que antes traz o Coringa, mostra ele no asilo, mostra ele doidão lá quando ele vê que o Batman volta, ele volta também, mas ainda assim ele vira um criminosão, ele vira um cara grande que faz uns planos mirabolantes e tal, não é uma coisa... É até estranho hoje em dia quando lê Cavaleiro das Trevas pensar na escolha que o Frank Miller fez pro Coringa ali, né? E quando a gente analisa nesse sentido de que ainda não tinha saído Piada Mortal, faz mais sentido, né? Faz mesmo. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Ali no Cavaleiro das Trevas mostra um Coringa que realmente ele perdeu eu acho que mais do que explorar a insanidade do Coringa, o Frank Miller em Cavaleiro das Trevas explora a paixão do Coringa pelo Batman. Que não existindo um Batman, o Coringa ele perde totalmente a razão de viver, né? Eu não sei se paixão é a maneira mais correta, porque isso foi... obsessão, né? A motivação dele talvez seja exatamente isso. É uma motivação. Ele é meio que ele se espelha muito no Batman, né? Se não existe o Batman, não tem por que ele existir. Tanto que ele deixa de sorrir, ele se torna uma pessoa totalmente apática, né? Mas ainda assim não é a minha interpretação favorita do Coringa, não. É que o Coringa ali é muito mais... É também complicado falar isso, mas ele tem um lado muito drag, assim, ali, né? Tanto que ele usa o batonzinho e tudo mais, né? Ele usa muito esse negócio, né? E daí... Se a gente for parar pra pensar, ele usa batom toda hora, né? Assim, ali é mais direto ali, né? Inclusive... Sim, mostra ele se maquiando, né? Exatamente, né? Tem um estojinho de maquiagem e tudo mais, né? Ele usa um batom diferente pra beijar até uma das apresentadoras no programa lá, Talk Show, né? E é interessante ver que você pode fazer um paralelo também do Batman ter que enfrentar um Coringa que é obsessivo por ele, como se o Batman tivesse problemas em relação
enfim, a questão da homossexualidade, etc. É uma questão muito complicada ali, mas eu também não sei se essa é uma versão preferida minha do Coringa nesse sentido, assim. Uma versão que eu gosto bastante do Coringa, aproveitando esse gancho aí da insanidade dele, é a que é mostrada na graphic novel Coringa, do Brian Azzarello, né, escrito pelo Brian Azzarello. Porque eu acho que é a primeira vez que mostra ali o Coringa em sofrimento. O Coringa, assim, é vulnerável, porque é muito... Não se explora nos quadrinhos dos super-heróis, acho que nem é também muito a intenção, né? Porque a pessoa que sofre de uma psicose como o Coringa não vive uma vida intensa como ele vive, não é uma coisa eufórica dessa maneira. É uma vida cercada de muito sofrimento, né? Muita dor, muita angústia. E no Coringa do Azzarello isso é bem mostrado, né? É verdade, né? Porque geralmente que tem uma euforia desse jeito, ele vai ter uma bad pesada logo depois, né? Então, o Coringa a gente só vê ele na... Eu lembro de uma história, a gente tá pulando um pouquinho, agora daqui a pouco a gente volta pra ordem cronológica, mas eu lembro de uma história da época da Terra de Ninguém que eles usam isso. Que o Coringa tá com ciúme de um outro comediante que é amigo da Arlequina e que, tipo, é muito mais culto que ele começa a ficar meio na bad, assim. Mas o Coringa, ele é bizarro porque ele não é um personagem tão regular que eu acho, assim, pra gente se prender tanto na cronologia, por exemplo. Sempre que a gente senta pra conversar, por exemplo, o Bud sempre fala que ele é um personagem que vai ser desenvolvido mesmo com a piada mortal. Até então é justamente isso, a gente tá pegando retalhos aqui pra tentar entender o que acontecia com o personagem, sabe? E isso é complicado, assim. Essa questão que o Gustavo falou da psicopatia também é bem trabalhado no Batman Cavaleiro Branco, que é um quadrinho que em si eu não gosto, mas que ele trabalha bem o lance do Coringa, que é basicamente o Coringa ficando são de novo, né? É como e lá se, ele tipo, é chamado assim, de Jack também. É, Jack Napier, é o mesmo nome do filme. E ele tem uma questão que é como se a personalidade... Como se fosse uma esquizofrenia. Como se o Coringa fosse uma personalidade e o Jack Napier fosse o verdadeiro dono do corpo, entendeu? E aí o Jack Napier passa meio que a ter acesso ao corpo de novo, e ele percebe que com medicamento ele consegue se livrar da personalidade do Coringa. Eu acho essa visão legal, mas eu gosto mais do quadrinho regular em que ele simplesmente já é louco, entendeu? Tipo, não de ser esquizofrênico. Ou a versão que o Morrison adota logo que ele começa a escrever mensalmente o Batman, né? Que ele não é louco, ele tem super sanidade, né? Que ele fala, né? E que ele se reinventa com frequência. E o próprio Coringa, acho que fala na história, né? Você nunca reparou que tem época que eu tô mais brincalhão, época que eu tô mais violento e tal. E é isso, né? Cada autor da sua versão. E por mais que o Coringa seja o maior inimigo do Batman, ele é fácil de fazer isso, porque ele não é tipo o Pinguim que tem o bar dele, é chefão do crime, aparece praticamente todo mês. O Coringa às vezes fica 4 anos sem aparecer, e quando aparece você sabe que vai ser um evento. Sim. Então dá pra dar uma reinterpretação nisso a cada vez que ele aparece. Ficava, né? Hoje em dia você não consegue ficar um mês sem o Coringa aparecendo em alguma revista. Complicado. Essa versão do Morrison também, né? O Morrison ele queria colocar o Coringa, né? Com um salto alto, meia calça, umas coisas assim, se não tô enganado, né? Que inclusive tem aquela cena... No Asilo Arkham, desculpa. Isso, exatamente. Que ele até passa a mão na bunda do Batman, e o Batman fica, uou, que isso, pô. Passa a mão na bunda, você tá sendo bem simpático, né? Mas tem uma história de que ele ia aparecer vestido de Madonna e tudo, tem várias coisas que foram cortadas. Exatamente. Agora que a gente fala de cacofonia... Só me avisem que é pra eu sair logo da chamada. Não, hoje o Branca não tá aqui, a gente não vai falar de cacofonia. Esse negócio que a gente tava falando do Coringa ter sido desenvolvido mais recentemente, tem esse lado que a gente comentou dele ser o Nêmesis do Batman, né? Não era tão forte, né? Ele era um inimigo, ele vinha trazer problemas, mas ele não se comparava tanto ao Batman, né? Quem fazia mais isso era o Charada. O Charada era o cara que tentava ser a contraparte do Batman e tal, a ponto de que o Heath Ledger falou numa entrevista que o que ele mais se baseou para fazer a interpretação dele do Coringa foi o Charada da série dos anos 60, que ele achava que tinha mais a ver com a interpretação atual do Coringa. Então... Eu acho até esse lance do enfraquecimento do personagem, do vilão durante a Era de Prata, né? E a Era de Prata foi algo que influenciou muito a série, né? Eu acho que também tem talvez essa justificativa, assim, né? Foi um período grande, assim, onde realmente o Coringa perdeu a sua força, assim, também. E o Charada, por ser uma coisa talvez menos psicopata, eles podiam continuar brincando com ele como um desafio intelectual pro Batman, né? Sim. E fazia total sentido, né? Tem aquele negócio, né? Eu sou decenalta, mas tem que dar o braço a torcer que a DC só começa a desenvolver seus personagens no meio dos anos 70 e alguns só nos anos 80. Então, os primeiros anos os personagens eram muito genéricos, né? Eles não tinham motivação, não tinham muita identidade. E isso pros super-heróis, pros vilões era pior ainda.
Mas agora que a gente já passou da piada mortal, né? Que acho que é uma história que merece um podcast próprio, assim como a gente já fez um sobre Asilo Arkham, sobre tudo isso. Eu acho que a gente pode começar a entrar um pouco em como que o Coringa foi usado já nessa época que a cronologia já era uma coisa um pouco mais firme, né? Que ele começou a realmente afetar o rumo das histórias, né? Foda que anos 80 tem coisa pra caralho com o Coringa, né? Você tem a Piada Mortal, você tem ele no Cavaleiro das Trevas, você tem a morte do Jason Todd, você... Exato. Vamos usar esse palhaço aqui, né? Vamos falar. A gente tem que falar disso, não tem como escapar. Eu acho que a Piada Mortal a gente vai sempre citar, né? Quando a gente... porque volta pra Piada Mortal, por exemplo, morte do Jason Todd, acho que é bem emblemático, né? Em colocar ele como dos maiores vilões do Batman, assim. Eu acho que a partir da Piada Mortal, ele começou a afetar o rumo dos outros personagens. Então na Piada Mortal ele já deixou a Bárbara porque a Piada Mortal, a gente não falou, né? Que ele aleija a Batgirl, né, cara? E foi o primeiro impacto direto na vida do Batman. Exatamente, ele deixa a Batgirl paraplégica, né? Então isso já causa um impacto no futuro das histórias do Batman. Depois disso teve a morte em família, né? Foi aí que o Coringa recebeu a sua arma, né, que foi o pé de cabra. Sim. E ser embaixador do Irã. Depois virou Kandak, né? Cara, mas essa morte em família aí, ela é um marco, né, na trajetória do Coringa. Porque, pensa bem, cara, matar o Robin, puta que pariu, isso daí é uma coisa impensável, né? Sim. O Robin, de quando que é a morte de família? Acho que é 89? 88? 88, 89, por aí. Por aí. Caramba, o Robin, os leitores conheciam o Robin há mais de 40 anos. Tipo, os caras que conheceram o Robin nos anos 40 cresceram, tiveram filhos, os filhos desses caras conheceram o Robin. Coisa assim que já tava consolidada, né? Batman e Robin. Aí vem lá e mata o Robin. Cara, é uma coisa fortíssimo isso daí. E quem fez isso não foi o Charada, não foi o Sr. Frio. Putz, não podia ter sido outro cara que não o Coringa. Então, pra você fazer uma marca dessa no Batman, causar uma cicatriz dessa no Batman, isso daí, a morte do Robin coloca o Coringa em um outro patamar, cara, em outro patamar de vilão. E o nível de violência dela também, né? Porque o pessoal fala, ele explodiu o pé de cabra. Não, ele espanca ele com o pé de cabra até ele não sobrar um fio de vida nele. Dá uma esperança de que ele pode fugir, ele ainda trancado com a mãe, né? Tem isso também. Sim. Aí quando ele consegue chegar na porta, ele vê que tá trancado, explode e morre ele e a mãe. É bem desgraçada a morte. Pois é, isso que eu ia ressaltar, a violência dessa página, assim, eu não sei, tem 1 milhão de quadros até, com o Coringa descendo o cacete no Robin ali, que é um negócio realmente que é impressionante, assim. O Jason realmente sofreu ali. Inclusive ele sobreviveu ainda, né? Mas sofreu. E não é batendo no Robin com uma coisinha qualquer, né? Com um pé de cabra. Isso daí é macabro pra caralho. Isso daí é extremamente agressivo, né? Alguém bater em outra pessoa com um pé de cabra. Pensa bem. Sim. Inclusive virou um easter egg lá também daquele desenho dos Teen Titans Go lá, né? Que tem as cinzas do Robin 2 junto com um pé de cabra lá. No Tiny Titans também tem isso. É o melhor easter egg. No Tiny Titans também. É curioso que é muito bom. O memorial com o uniforme do Jason foi anos depois, mas no Cavaleiro das Trevas já tava lá, né? Ele já tinha colocado que tinha morrido o Robin. Ah, sim, né? Aí o Cavaleiro das Trevas meio que antecipa, entre aspas, né? Ele imaginou e depois realmente aconteceu no universo singular, né? Todo mundo queria matar o Jason Todd. O Frank Miller só alimentou isso. Até porque, como o Gustavo falou, tipo, você tem uma geração que cresceu com o Robin, teve filho, mas tipo, o Jason era muito odiado justamente porque ele era o total oposto, né? Quando ele começou a ter mais personalidade, óbvio, assim. Porque antes ele era um Dick Grayson genérico. E aí você teve a oportunidade de matar um personagem que os fãs não gostavam. Na mão do Coringa, meu amigo. Verdade. E o Jason Todd, não me lembro de ter saído aqui no Brasil na época, mas a trajetória dele foi muito picada, né? Por aqui nos gibis da Abril e tal. E agora, com esses encadernados que saíram da Panini, a gente pode ter um panorama melhor do que foi o Jason Todd, né? Porque tem quase todas as histórias dele. E eu mesmo fiquei sabendo há pouco tempo, quando eu li agora. Cara, o Jason Todd, acho que na história anterior ao arco A Morte em Família, o Jason Todd tinha matado um cara. Matado a sangue frio. Jogou o cara do alto de um prédio. O Batman não conseguiu impedir. Então é uma coisa que o Dick Grayson jamais faria. E o Jason Todd, ele tava totalmente fora de controle. Não é que nem hoje a gente tem o quarto Robin, né? Que é o Damian, que é um moleque que é difícil de controlar. Mas o Batman segura a onda. Sim. Mas o Jason Todd tinha matado, jogado o cara do alto de um prédio. E aí logo depois... Ele já matou também. Que é o ninguém, ó. Já matou vários
Olhos, a primeira aparição dele, ele aparece lá com um monte de cabeça de cara. A cabeça do Assombração ele carrega. Assombração. Mas essas histórias do Jim Starlin, que o Jim Starlin meio que trabalhou esse lado estranho do Jason Todd, né? Que foi colocando ali várias camadas de realmente um garoto rebelde a ponto de matar lá, que é o filho do embaixador até, que realmente é... Inclusive, a última cena desse quadrinho, né, deixa meio que por cima, assim, o Batman pergunta, você matou o cara, Jason Todd? O Jason falou, talvez ele tenha escorregado, e acaba a história, assim, né? Realmente, a personalidade do Jason foi colocando de uma maneira, assim, que os leitores se encheram o saco desse personagem, por isso que eles voltaram pra morrer, né, se bem que teve toda aquela confusão lá, envolvendo o telefonema, que parece que não foi muito justo, as ligações lá, né. Parece que alguém programou o telefone, né? Tem essa história. Que alguém programou pra ficar ligando direto. É isso aí. E o negócio da morte dele também tá muito associado que, assim, quem lia o quadrinho sabia quem era o Jason Todd e tal, mas a maioria do público era, vai matar o Robin. Sim. Aí tem um monte de gente que associava o Robin a exatamente o lado mais ridículo do Batman, né? Tipo, o cara fala, pô, o Batman é uma personagem legal, o que esse moleque aí? Nada a ver. Tinha até piada sobre a sexualidade dele, tinha um monte de coisa. Que realmente, o Robin é um elemento de cor, né, no meio do negócio. Então muita gente também associou a morte dele à morte do Robin. Nem sabia que tinha outro. Sabia que o Robin tinha morrido e ponto. Até hoje não sabem, né? Até hoje o público geral é o Robin e pronto. Sim. Não tem essa. E até a imagem marcante, né, que é do Batman com o corpo do Jason Todd, assim, pra quem olha, tipo, e é exatamente esse o problema que tinha o Jason Todd, por ele ser parecidíssimo com o Dick, tipo, é o Robin mesmo morto, tá ligado? É o Robin de sempre que tá morto. Exatamente. Inclusive, tanto que o Grant Morrison, quando pegou o Jason Todd depois, tentou dar uma diferenciada nele, né? Sim. Todo mundo acho que já tentou dar uma diferenciada no Jason, a ponto de que hoje em dia ele tem uma personalidade bem própria, né? Que é uma personalidade merda também, né? Ele é um anti-herói, ele é quase um anti-herói padrão. Hoje em dia ele é o Strider Hiryu. Eu prefiro o Jason como vilão. A referência. Eu tô ofendido com a referência. Mas é verdade. E é curioso que, assim, teve todo esse marco do Coringa ter matado o Jason Todd e tal, mas depois até ele causar um rebuliço, assim, de verdade no Batman de novo, demorou, né? Depois ele virou um psicopata foda, matava milhões, e todas as histórias explodia prédio, matava todo mundo, mas dele matar alguém importante, de ter uma relevância de novo, demorou bastante, né? Acho que é daí que começa essa tradição que agora tá se perdendo, de deixar ele sumido por um tempo e quando ele voltar ser impactante. Eu lembro que, retomando outra tradição lá do começo, né, no Morte em Família, acaba na dúvida se ele morreu ou não. E aí, por meses, a gente fica vendo nos gibis uma pessoa na sombra se recuperando, fica óbvio que é ele, mas demora pacas pra ele voltar. Eu lembro quando o Tim Drake surge, ele tá em contato com Duas Caras e nunca mostra o rosto do Coringa. Você vê que ele tá com o aparelho ligado, ele tá se recuperando, que ele devia estar bem ferrado. Demora uns 2-3 anos depois, ou mais até depois da Morte em Família, pro Coringa aparecer novamente. E isso vai ficando acho que até recente, acho que até o Snyder, mais ou menos, ainda tinha essa tradição do Coringa aparecer muito pouco. E aparecer só em momento chave, né? Sim. Nos 952, do momento que ele tira o rosto dele lá, demorou, entre aspas, um pouquinho, né? Pra ele aparecer naquela saga lá, a Morte da Família, né? A gente vai ter que falar disso, né, em algum momento. Demora 1 ano e meio, eu acho. Calma que ainda faltam umas décadas pra chegar nisso. Que bom. Mas assim, de verdade, eu lembrando aqui, assim, puxando de cabeça, até dei uma pesquisada antes pra ver se não tinha algo importante também. Depois da morte do Robin, a coisa relevante dele de novo é só lá pra Terra de Ninguém, né? Que ele realmente faz algo importante. Tipo, até então ele faz parte de arcos, ele causa... aquela graphic novel nos anos 90, o Advogado do Diabo, que é a história que eu mais gosto. Advogado do Diabo. É muito boa essa história. Que é muito boa. Que é muito boa, mas não tem uma relevância. Eu acho que uma história que ele se mostrou muito relevante, que eu gosto e adoro mesmo, é do Gotham Central, aquele arco lá, Alvos Fáceis. É muito boa isso daí. Sim, também. Mas isso já é depois de Terra de Ninguém também, né? Já é depois de Terra de Ninguém. Tudo depois. É Brubaker, né, Fábio?
É Brubaker e o Hooker. Os Isso. dois. Puta, muito bom. O Coringa, ele aparece muitíssimo pouco nos anos 90, né? Esse que é o fato. Ele aparece bem pouco, ele aparece mais na Terra de Ninguém mesmo. Antes ele aparece, tem um arco lá que é desenhado pelo acho que o Chuck Jones lá, que é uma coisa meio macabra. O Coringa faz parte de uma seita lá, uma coisa estranha. Mas é pouca coisa. Como Tem não? Nos o anos Imperador 90 Coringa também. teve super piada mortal na revista do Superman. Opa, um clássico. Então, Porra, isso que eu mas ia tem um falar. final legal eu lembro, essa ó, história. na Queda do Morcego ele aparece uma vez, que é um especial que ele tenta fazer um filme do Batman, Uhum. que o Coringa tenta fazer um filme dele Não, mesmo. ele e aparece tal. com o espantalho antes do Batman ficar aleijado. Aparece com o espantalho antes, no começo. Mas vocês da sabem Guerra por quê? Mortal. O Chuck Dixon era o principal argumentista e eu li essa semana que ele colocou no Facebook que ele nunca gostou muito do Coringa. Olha só. E ele escreveu o Tá Advogado do explicado, Diabo, né? Vai entender, né? Mas... Ele escreveu histórias boas dele, mas... realmente, ele usou só quando ele realmente teve uma boa ideia, né? E depois disso, eu lembro que ele apareceu lá no Superman, que era uma história lá que tinha os cânceres de kryptonita, não tinha uma parada dessa? Não, esse câncer era outra coisa. Ele envenena a Lois com uma variação do veneno do Coringa. Isso. E ele fala que Isso, o único isso jeito mesmo. de produzir uma cura é se a química do corpo dele, se ele morrer, vai criar a cura. Ele quer que o Superman mate ele. E o Superman Sim. fala pra Lois que ele não pode fazer isso, né? Ele fala, pô, eu vou te ver morrer, mas eu não vou matar outra pessoa. E era mentira do Coringa. Ele se arriscou a morrer só pra fazer o Superman pro lado negro. Loucura, Não tem uma né, história também que o Coringa enfrenta a Mulher Maravilha nessa época também? cara? Sim. Tinha umas capas lindas do Brian Bolland, mas eu nem lembro direito o que aconteceu na história. Deodato, era horrível essa história. É isso, E fica aí a E menção. nesse confronto aí do Coringa contra a Mulher Maravilha tem uma capa que o Bolland fez e apresentou o estudo pra DC e ela não foi reprovada, né, mas ela foi meio que proibida de sair, porque era justamente o Coringa, ele tava com banana dinamite, né, amarrada no corpo. E ele meio que abre o sobretudo inteiro pra Mulher Maravilha, dando a entender que ele tá pelado debaixo do sobretudo e ela tá vendo. A DC falou, não, essa capa aí não, Bolland. Essa dinamite, não. Dinamite albina. Não, eu tô vendo aqui as capas, realmente. Aqui eles usaram no fim da... E era a época que a Mulher Maravilha tava... Era só Diana, a Era Mulher outra Maravilha lá, era era a Artemis. Temis, É. E a Diana tava com uma roupa esquisita de jaquetinha, porque era nos anos 90, né? Pois Tem é. outra coisa importantíssima bizarra. nos anos 90 que ninguém nunca mais usou porque não fazia sentido. Na mensal do Anarquia, o Anarquia descobre que é filho do Coringa. Nossa, história. Nossa senhora. Nossa. O pior que a história, a revista mensal do Anarquia era muito boa. Eles querem finalizar com isso, que ele descobre logo no começo da mensal que ele é filho de um criminoso. Que a mãe, eu não lembro se ele é adotado ou a mãe dele teve um caso com outro cara antes do marido, não lembro agora, e ela era uma stripper. Aí inventam essa do Coringa ter transado com ela, mas não bate a idade do Anarquia com versão nenhuma de cronologia e outra, com ele já sendo Coringa há algum tempo, já há alguns anos, já, porque ele já era famoso, a mina quis transar com ele por causa disso e tal, não bate nada, o Anarquia fica com medo danado quando descobre de acabar louco que nem o pai, e depois nunca mais isso é citado. Que Inclusive, bom, né? Essa história, acho que é bem no finalzinho da revista da Anarquia, né, que eles resolvem esse plot. É o último né? número. É o último número, né? Terminou de um... Último dos gosto- 9 números dessa longégua revista. Terminou de com um gosto amargo esse negócio aí, que, pelo amor de Deus, prefiro esquecer. Mas a gente citou Terra de Ninguém e não contou muito o que ele fez ali, né? Ele foi o principal vilão da reta final, né? Ele e o Lex Luthor, né? Curiosamente, eu acho que é uma das histórias que usam o Lex Luthor e o Coringa juntos da forma mais interessante, né? Eles não estão aliados em nem nada, eles simplesmente estão fazendo merda ao mesmo tempo. Em paralelo, né? Até o Coringa, ele demora pra aparecer dentro da Terra de Ninguém, né? Só dá uma pista lá que ele tá meio que perambulando por Ele lá, aparece né? lá pela metade, mais ou menos. Né? Mais da metade, já é depois da metade, né? e o Batman o tempo todo fala que tá preocupado porque não tem notícia dele. É verdade. Exatamente. E ele aparece primeiro de um jeito ridículo com o Azrael, né, cara? Que o Azrael não acredita que ele é o Coringa de verdade, fica zoando, e o Coringa fica todo ofendido. É o Daniel O'Neill. As histórias do Azrael na Terra de Ninguém são muito ruins. Tem uma história não é do Coringa necessariamente Terra de Ninguém, que é bem no comecinho ali, que tem um casal que entra numa casa lá, que acabam descobrindo no final que é a casa do Coringa, né? Que é uma história curtinha que eu acho bem bacaninha, assim, que mostra como é que seria. É aquela que tem cadáveres vestidos de Robin na geladeira? É essa mesmo. Tem carne, né, de gente. Você vê que o Coringa é canibal nessa história também. Sim. Essa acho que nem saiu no Brasil, né? Essa foi Saiu. aquelas quando a gente foi pesquisar pra gravar o podcast. Saiu. É aquelas histórias curtas do Chronicles of Batman, um negócio assim, aquelas histórias de 8 páginas, Sei. eu lembro que saiu foi ainda no formatinho, antes de chegar às prêmios, nos últimos números do formatinho. Isso aí.
E o grande lance do Coringa foi que ele, na Terra de Ninguém, foi que ele foi manipulando, porque assim, a polícia de Gotham ficou, né, parte da polícia, e se dividiu, no fim das contas, em duas facções, né, uma que era mais aquele estilo mais miliciano, Os azulões. Né, saíam matando, Os azulões, marcando território. E a milícia era o Petit, né? É, o Petit. Era o Petit, exatamente. Tinha o grupo do Petit e o grupo do Gordon. O grupo do Petit era mais extremo, tanto que a caçadora meio que ficou lá, Um tempo e tal. vai ou não vai com eles ali. E aí o Coringa começou a manipular essa galera mais extrema e começou a fazer muita merda a ponto de que o cara pirou, né? O Petit pirou e começou a matar qualquer um que tivesse vestido de Coringa, começou a matar os policiais, começou a matar todo mundo. É justamente aí que a caçadora sai, né? Porque ela quase morre, né? Porque o Batman, ela tá de Batgirl e ela não conta, mas o Batman deduz, claro, é o Batman, afinal de contas. E aí ele fala que confia nela e tal, e manda ela resolver essa treta Coringa, porque tá tendo outra treta com o Pinguim e o Duas Caras, se não me engano, né? Sim. Aí aí dá uma merda gigante, ela quase morre e o Coringa conquista metade do território da cidade nessa. Sim, eu ainda acho essa a melhor história da Caçadora. Em Terra de Ninguém ela é encerrada com um momento grandioso do Coringa, né? Que eu acho pra mim é uma das histórias preferidas. Minhas histórias preferidas do Coringa, que é quando ele mata a capitã de polícia, né? Nossa, é muito foda. A Sarah, Sarah. que era a esposa do comissário Gordon. Então, a gente acha que o Coringa, ele odeia o Batman, mas na verdade que ele odeia o Gordon, né? Porque ele tem um problema com a família Gordon, né? Abusou da filha dele e mata a esposa do cara. E a morte da Sarah, né? A esposa do Gordon, a capitã de polícia, é fenomenal. Nossa, pesado aquilo, é pesado. Não vou nem falar muito disso porque leiam, é foda demais. Inclusive, ouça o podcast que a gente já gravou sobre Terra de Ninguém. Depois de Terra de Ninguém, o que eu lembro é o quê? Diretamente A Última Risada do Coringa, aquela saga maravilhosa. Nossa, o Coringa morre. Que nem foi publicado direito no Brasil, né? Não, foi publicado. Não, saiu um texto, a gente já comentou disso. Saiu um texto de uma página escrito: desculpa pessoal, mas essa história é muito ruim. O que acontece de importante é isso e isso aqui. Só saiu os Taim, porque era nas mensal, não dava pra pular, porque tinha o desenvolvimento das outras histórias, né? Mas ela é interessante por um motivo só. O Asa Noturna mata o Coringa no final. E a Panini publicou até a história antes disso. Termina com a hora que o Asa Noturna vai espancar o Coringa. Essa história da última risada também foi bem na transição da editora Abril para a editora Panini, né? E a editora Abril publicava 160 páginas lá na Premium, né? Quer dizer, antes na verdade tinha aquelas formatinhos patéticos da Abril lá, mas daí só tinha uma revista da editora Panini para publicar essa saga, que era grande, então eles resolveram realmente pular essa parada, e com razão mesmo. Eu nunca peguei pra ler inteira, cara, não saiu aqui. Eu lembro que, eu acho que é logo depois da Terra de Ninguém, que o Coringa, pela primeira vez, até nessa última risada, ele foge da lápide, né, que é tipo a gruta da DC para criminosos, super criminosos, que o negócio foi tão pesado na Terra de Ninguém que ele não foi pro arco. No meio da Terra de Ninguém e a Última Risada tem uma história bem interessante das aves de rapina, que envolve o negócio do Kurak e tudo. Acho que ele tinha localizações de alguns mísseis nucleares da época e tal, e as aves de rapina raptam ele e tem que interrogar. E a Oráculo quer fazer cara a cara a Bárbara, né? É a primeira vez que ela reencontra o Coringa. E ela fica transtornada não por reencontrar ele, que ela interroga eles e fica claro que ele nem lembra quem é ela. Ela fica muito puta com isso. Ela não significou nada pra ele. Ela foi uma ferramenta pra deixar o comissário louco. Ele tava que era uma ferramenta pro Batman, né, cara? Também. Era pra provar um ponto que o Gustavo falou que negócio. E realmente parece, né, que o Coringa tem mais ódio ao comissário Gordon do que ao Batman. Mas a verdade é aquela técnica de, tipo, o Batman tá preparado pra sentir essa dor. Ele entra nesse mundo pra isso. Quando você faz as pessoas ao seu redor, realmente você questiona a existência, porque se não fosse a sua existência, as pessoas ao seu redor não estariam sofrendo. É tipo no Nascido pra Matar, que o Sargento Hartman, em vez de punir o cara que tá fazendo merda, ele pune o esquadrão inteiro, e o esquadrão inteiro fica puto com o cara. É uma parada parecida, assim. Que aí no âmbito familiar ele fica até pior, né? Complementando isso que o Roberto falou. É que o comissário também é a única pessoa que todo mundo sabe, sem ser super-herói, que é ligado ao Batman. Então ele acaba virando o alvo de qualquer vilão que atingir o Batman. É, a forma mais fácil Exato, isso que eu ia comentar. Ele, né? Porque o Batman tem identidade secreta, então você não vai conseguir... E não tem muita família, né? Então dificilmente você vai atingir a família dele. Mas se todo mundo sabe que ele tem uma relação próxima com o Gordon, pega a família do Gordon, foda-se. Então vai lá, filha na cadeira de rodas, mulher morta, todo mundo. O Gordon vai se fudendo porque ele é o único
único humano, por assim dizer, ligado ao Batman, que tem uma vida pública, que todo mundo sabe onde mora, que sabe tudo, sabe? Não é tipo o Robin, que também é uma ninguém sabe onde tá, etc. E aproveitando o gancho do Roberto, só pra falar um easter egg bobo, ele falou do Nascido para Matar, que tem um Joker lá, né? Que é o Metal Modini, que tá no Cavaleiro das Trevas Ressurge, é o sucessor do Gordon como comissário. Olha lá, hein? Tudo está ligado. Fica aí a curiosidade que só o Bud traz pra você. A gente tá falando dos quadrinhos, né? Mas nas animações da DC, o Coringa também meio que arrepiou lá também, né? E naquela do Batman do Futuro, o Retorno do Coringa, né? Não sei se a gente vai falar mais. Eu adoro essa animação, cara. Que ali também a tortura que o Coringa faz lá com o Robin, com o Tim Drake, é forte, né? Pesado. Inclusive, na época, no lançamento, tiveram que fazer uma versão com cortes, né? Só pra depois lançar mais pra frente uma versão do diretor, que realmente mostra. E as duas são bem pesadas, né? Porque é aquela coisa que você vai tentar censurar, e aí você acaba tendo que criar alguma forma mais mirabolante, que às vezes é mais pesada ainda do que a que você cortou. Sim, exatamente. É bem louco. O Coringa do universo Animated mesmo, que é o Mark Hamill dublava, era muito bom. Tanto que ele refaz o personagem até hoje em muitos lugares. Sim, né? É isso daí que o Fábio tava falando do Coringa no Batman do Futuro. Cara, isso daí realmente é muito perturbador, né? Eu lembro quando eu assisti esse desenho a primeira vez. Se eu me lembro bem, ele meio que transforma o Robin, num mini Coringa. Num mini Coringa, né? Uhum. Sim, isso pesado. que é uma coisa legal. O Coringa, ele pode ficar muito tempo sem aparecer. Mas, eventualmente, quando ele aparece, ele faz coisas assim que desestruturam totalmente o universo desestruturam totalmente o Batman, né? O próprio Batman. Matar o Robin, transformar o outro Robin em um Coringa, deixar ele louco, alejar a Batgirl, matar a esposa do comissário Gordon. Então são coisas que raramente outros vilões fazem, né? É interessante assim que no Batman do Futuro, na série mesmo, no desenho animado, não existe o Coringa, né? Ele aparece nesse filme especial, mas até tem meio que os Jokers lá, né? Que são umas gangues de rua que meio que são inspiradas no Coringa, né? Então o Coringa meio que sobrevive dessa maneira. Mas realmente quando chega o Coringa ali no Batman do Futuro, inclusive durante a animação até, o Terry fala, né, que de todos os vilões que o Batman teve, o único que o Bruce Wayne não conversa com o Terry é sobre o Coringa, né. E daí tem toda aquela parte de animação que mostra o passado lá, que realmente é forte. Eu acho até interessante um destaque que eu dou, que o Coringa nessa animação, ele tá todo de preto, assim, né. Sim. E eu até estava lendo recentemente aqui o roteiro da Piada Mortal, e é interessante que o Alan Moore, na cabeça dele, ele não gostava muito de ver o Coringa naquele uniforme dele, entre aspas, né, que é o trench coat, o terno roxo, exatamente, né. O Alan Moore, ele queria que, dentro da Piada Mortal, o Brian Bolland retratasse como todo de preto também, assim, sabe, uma visão mais nihilista do personagem, né. Só que daí o Brian Bolland falou, não vou fazer o Coringa assim, vamos fazer o Coringa que nem tá sempre aparecendo aí, né? E eu acho interessante que daí no Batman do Futuro o Coringa realmente é todo preto, assim, uma coisa que me assemelhou ao que o Alan Moore tinha pensado na Piada Mortal. É porque eles estão no futuro. Pode ser. Eu tô lembrando aqui que tem o Morrison também usou o Coringa todo de preto, o Snyder também usou. Sim, verdade. E nesse intervalo a gente teve também o Coringa na Máscara do Fantasma, né, sendo parte do início do Batman, digamos assim. Sim. Voltando pro quadrinho, a gente citou por alto aquela saga Imperador Coringa, né? Que foi uma saga, na verdade, do Superman, que, querendo ou não, afetou o Coringa por um tempo depois, principalmente nas... então, eu nunca li. Ela só vale ser comentada, né? Porque a história, o Coringa rouba os poderes do Sr. Mxplique e vira imperador do mundo, e ele mata o Batman todos os dias. Sim, é verdade, essa parte eu lembro de ter lido, que o Batman sofre pra caramba, porque, tipo, ele morre de jeitos horríveis e ressuscita de forma dolorosa, assim. Tenso, hein? É bem foda. Essa parte é tenso. Nos anos 90, o Coringa também participou da Gangue da Injustiça, né? O Legião do Mal, lá do Grant Morrison, se não estou enganado. Essa era a gangue. Era a Gangue da Injustiça, né? Ele participou. Eles estão atrás de uma chave de alguma coisa, né? Isso. A Pedra da Eternidade. É o Orlagog lá das histórias de Superpowers do Jack Kirby. Mas eu acho muito legal essa história. O Coringa parece que tá totalmente jogado lá só pra ter um inimigo do Batman na Gangue da Injustiça, até o momento que o John Jones entra na mente dele e enlouquece. Essa cena é muito boa. Inclusive, até quando o Coringa pega a Pedra da Eternidade, né, o Batman fica, não deem a pedra pra ele é maluco, ele vai colocar um sorriso no mundo, uma coisa assim, se não tô enganado. Imagina a merda que ia dar, né? Pois é. Até o Coringa, dentro de participações de grupo de vilões, ele participava da Gangue da Injustiça antes, ou coisa do tipo?
Eu não lembro. Eu lembro de ver o Charada, Mulher Gato nesses grupos genéricos, né? A Liga tem 4, né? A Liga da Injustiça, a Gangue da Injustiça, a Legião do Mal e a Sociedade Secreta. É muita coisa. Eu acho que foi aí e agora recente na Legião do Mal do Snyder, que ele fica bem pouco tempo. Né? Que eu me lembro só dessa parte do Morrison, né? Que daí no desenho animado da Liga que tem o Coringa lá participando também dessa Gangue da Injustiça. Lá eu não sei como é que eles não... Mas é muito breve no desenho, né? Ele chega... porque tinha ainda o embargo de não poder usar os vilões do Batman. Então você pode reparar, o Coringa aparece em 2 episódios duplos e o Cara de Barra aparece em 1, só isso. É verdade. Tem aquele episódio bacana da Liga da Justiça que o Coringa que apresenta a gangue Royal Flash lá, né? Sim. Que esse episódio é muito bacana também. É boa mesmo. No desenho, no universo Animated, a Royal Flash é uma gangue do Coringa originalmente. Sim. Que eles foram apresentados primeiro no Batman no futuro, né? Sim. Mas sempre teve essa ligação. Tem episódios super amigos também deles com o Coringa. Na revista dos Titãs tinha um cara fingindo que era o Coringa comandando a gangue de espada. Sempre teve uma ligação. Até porque faz sentido, coisa, né? Ele é uma carta de baralho. Faz sentido, realmente. Essa questão, Mas né? essa questão que o Fábio levantou aí do Coringa ele participar ou não de outros grupos, lembro do Injustiça, né, do Alex Ross e do Doug Braithwaite, né, que o Lex Luthor ele faz uma versão da Legião do Mal e não chama o Coringa propositalmente, né? Sim, é porque no Super Amigos o Coringa ele não faz parte, né, da Legião do Mal lá, né? Tem o Espantalho, tem o Charada. O Charada, né? Acho que tem o Senhor Frio. Você sabe por que o Coringa não aparecia? Não sei se você sabe. Acho que o Coringa estava sendo usado na série do Batman que tinha na época, não era? Aquela do Batmirim não era paralela a esse período? É exatamente isso. Eu não sei se é do Batmirim ou se é de uma anterior que tinha, mas foi isso mesmo. Eles não podiam usar o personagem por causa dessa série. Que eram de empresas diferentes. O Batman sempre tem esses embargos na TV, né? Mas é um desembargo meio maluco, né? Porque o Batman pode ser utilizado, o Robin também, e os vilão não. O vilão não, né? É babaca. Que porra. Mas isso não muda muito até hoje, né, cara? A DC, o Warner ainda chega. É uma bagunça do caralho. Mas esse que o Gustavo falou do Justiça é bem interessante. Até por isso que eu acho que o Coringa não aparece, né? Por ele não ter aparecido no Super Amigos, já que a HQ inteira é baseada na Liga da Justiça dos Super Amigos. Mas eu acho que tem uma pequena referência do Coringa lá, né? Aparecendo rapidamente ali. Ele acaba aparecendo no final e no final aparece no circo, né? Não lembrava dessa parte. Mas é o que a gente fala do Coringa aparecendo de maneira extrema, né? O melhor exemplo pra mim disso é o Crise Infinita, que o Alexander Luthor da Terra 3 lá faz, a Sociedade Secreta, e não chama o Coringa. Sim. Tem todos os prelúdios, Tain, a saga, nada do Coringa. Nas últimas páginas, o Lex Luthor chega com o Coringa pro Alexander, o Coringa mata o Alexander com o ácido da flor dele, e fala, esse é o seu erro, você não deixou o Coringa brincar. Bem isso mesmo. Eu gosto dessa cena. Bacana. Eu sei que a gente tá nos quadrinhos aí, mas tem uma hora que a gente vai ter que citar também o Coringa lá do The Batman, lá, hein? Que é... Ai, caralho. Que é o Coringa do Gorilas, né? Nossa, tinha que lembrar disso mesmo. Que é o Coringa Blanca. Mas no começo na primeira temporada, realmente, ele é meio estranho. Mas depois eles fazem meio que uma adaptação da Piada Mortal com o amigo do Bruce Wayne, né? Que deu o Coringa rápido, o amigo do Bruce Wayne. Que vira o cara de barro. Durepox. Isso, o cara de Durepox, né? Que de barra não tem nada, aquilo é um Durepox. Que ele respira um gás lá, ele começa a derreter, literalmente, né? É bizarro. Mas daí depois ele começa a usar realmente um terninho. Ele fica ainda aquela aparência física dele bem diferente, né? Mas ele começa a usar um terno mesmo, assim, fica um pouco mais parecido com o Coringa dos quadrinhos, assim. Pior que a culpa é de um quadrinista, né? Quem fez os design dessa série foi o Jeff Matsuda. Cadê o Roberto? Depois ele vira vampiro ainda, agora, né? Ele vira vampiro no único longa-metragem do The Batman, que é Batman vs Drácula. Verdade. The Batman, não vou xingar, que aí vai vir um cara e não, gente, vocês não entenderam. É que vocês não gostam desse desenho porque vocês gostavam muito do Animated Series. Aí ele vai ficar passando um pano do caralho pra esse desenho ruim. Esse desenho, acho que eu só gosto do visual do Vagalume e mais nada. Não gosto nada desse desenho. Eu não acho esse desenho tão horrível assim, não. Ele é bem inferior ao Animated. A abertura é legal. Eu não acho ele tão ruim Ele é bem inferior a qualquer desenho. A primeira abertura, né? Eu não sei, eu não vi ainda aquele em 3D que saiu. Não consegui o desenho é legal, mas o traço é esquisito. As histórias são boas, tudo, mas o traço é muito esquisito. Mas beleza, tá falado esse Coringa. Pronto, resolveu. Eu acho que se a gente entrou nesse Coringa, vamos falar do Jack a gente Nicholson pode logo, já então. entrar, né?
Jack Nicholson a gente já falou, Vou já falar atrás, mais. citou por alto. Até porque foi o único Coringa barrigudo que teve. É verdade. E eu lembro que na época né, foi a grande notícia do filme antes de sair, porque o Jack Nicholson sempre foi magro, né? Ele surgiu meio gordinho nessa época. Ninguém imaginava que ele ia ficar muito mais depois, né? Mas, Tá velho. mas foi a primeira Bagunçou vez mais. que ele apareceu meio gordinho. Eu lembro dos jornais falando, parecia que era mais importante a barriga dele que o filme, né? Mas qual que é o próximo o Coringa agora que o Carlos ia falar? Eu acho que a gente pode entrar já no do filme, né? Cavaleiro No das Trevas 2 do Frank Miller, que na verdade é o Dick. É o Ai, Dick louco na droga. Nossa! nossa, velho. É, sim. Vamos lá, se a gente Dick for Grayson entrar fez um nessa, cosplay maníaco. Puta que pariu. Tem 1 milhão de Túnel do Tempo com versões do Coringa, tem o Coringa do Universo Tangente nessa época também. Ah, Coringa. Mas eu acho que a gente pode pular direto pro Heath Ledger, né, como Coringa, que foi um marco pro personagem que mudou a forma que o público geral vê ele até hoje, né? Sim, verdade. Sim, não, com Acho que certeza. foi quando o público geral conheceu ele como a gente conhece há muito tempo de psicopata, né? Foi aí que o público, não leitor de quadrinhos, entendeu que o Coringa é um psicopata. E isso, mesmo pegando nos quadrinhos, já fazia quanto tempo que o Coringa não aparecia de forma foda? E aí eu acho que o filme veio. Então, e aí o filme veio, tipo, anos depois e, tipo, colocando o Coringa em destaque novamente. Nesse período, o Grant Morrison tava trabalhando o Coringa meio diferente lá, né? Sim, era Rip. Que ele reformulou o Coringa lá, e colocou ele com um sobretudo branco, coisa do tipo, levou uma bala na cabeça também. Uma bala na cabeça, cortou a língua do meio. Alguém entende isso? Eu adoro o Batman do Morrison, mas o Coringa é uma parada que eu ainda não consegui entender exatamente o que ele quis fazer. Eu gosto da ideia dele falar que o Coringa tem várias personalidades que ele fica revezando, que ele fica se reformulando, isso é legal. Só que eu tenho uma noção, uma impressão cada vez mais claro pra mim que ele tinha um plano pro Coringa que ele largou no caminho. É. Até porque Provável. aquela história que não é em quadrinhos, que é meio em prosa até, é interessante, é bacana, assim. E tem uma parte do diário do Coringa que o Grant Morrison fez, que é interessante. Tem esse lance do Coringa ser tipo uma metamorfose, que o Bud falou aí, né? Mas realmente, assim, com o passar do tempo, que lá no Rest in Peace que ele volta, daí ele tá não sei, não exploraram direito o personagem mesmo. Né? É um Coringa completamente diferente do que eu já vi, assim, tipo, e foi muito do nada, sabe? Teoricamente ele meio que quase morre porque ele toma um tiro na testa, mas eles fazem uma cirurgia plástica nele, aí ele volta mais meio monstro de Frankenstein, assim, meio durão, assim. Sim. E aí ele fica no meio das tretas, só que você nunca entende muito bem o que ele tá fazendo lá. Ele tá no meio do negócio da luva negra. Era ter o desenho do Tony Daniel pra por contribuir. Não, aí ele se passa por um detetive francês, um vilão francês. Flamingo Umas ele? paradas, Não é o doido. Flamingo. Não. Beron Sexton. Isso, É um Flamingo. Beron Sexton. Isso. Isso, aí tem um outro cara depois também, numa... É meio doido, assim. Essa época o Grant Morrison tava jogando o Coringa pra lá e pra cá. Mas tem uma cena ótima nessa fase no Batman e Robin, que é quando ele tá preso, quando ele descobre que ele é Oberyn, né? Oberyn ou Oberon. Aí ele é preso e o Damian vai falar com ele e leva um pé de cabra no Coringa. Fala, eu me enganei sobre você, eu achava o Robin mais sem graça, você é o melhor de todos, você mesmo traz o pé de cabra. A gente tava esquecendo também que nesse meio tempo, eu acho que até antes, tem a volta do Jason Todd, né? Que o Coringa meio que aparece ali também, né? Por causa do Jason, né? E apanha pra cacete também do Jason. Com um pé de cabra até. Verdade. Isso foi antes mesmo do filme, do Heath Ledger. Isso daí foi o quê? 2005? 2006. No máximo um ano depois do Silêncio. Verdade. 2005, acho que é por aí. Eu fico tão feliz que o Coringa não é relevante em Silêncio, a gente não tem que passar por isso de novo. Até porque no Silêncio não é o Coringa, é o Pinóquio fazendo cosplay do Coringa, né? Aquela napa que eu vi no desenho. Nossa, aquela coisa horrível. Jeff Loeb não sabe escrever o Coringa. Jeff Loeb não sabe escrever. E o Jim Lee não sabe dizer o que isso, ele escreveu o Imperador Coringa, cara. Aí vai vir alguém nos comentários, ai, mas a quadrologia das cores, o longo dia das bruxas é o nem todo homem do Jeff Loeb, né? O Jeff Loeb é ruim, não, mas o longo dia das bruxas... Que tem o Coringa também, com aqueles dentes gigantes. Que a gente não falou, mas é porque, né, ele não faz tanta coisa. Não, o Coringa no Longo Dia das Bruxas é quase irrelevante. É mais um, né? É, mais um, exatamente. Ele ganha mais destaque na sequência Vitória Sombria, que é bem qualquer nota. Sim, é verdade. Depois de Silêncio, tem um arco que eu tô vendo no Comic Vine, eles têm uma lista de arcos. Qual que é esse soft target? A gente já falou dele ter matado a mulher do Duas Caras?
Calma aí, do Duas Caras, não lembro isso aí. Porque é no Vitória Sombria que ele bota que o... Não é, né? Eu não tô viajando aqui. Não tem uma história em que ele mata o Duas Caras? Eu acho que você tá viajando. Cara, não lembro disso. Tem, se chama Cavaleiro das Trevas do filme. É verdade, Olha o gancho aí do menino. Esse que você Você falou... mandou tão bem essa que eu vou virar. E não se esqueça de escutar o nosso podcast da trilogia Nolan. Muito bom, muito bom. Esse E que foi um ótimo podcast, inclusive. Esse Software Targets aí é o Alvos Fáceis de Gotham Central. Ah, sim, é o que você comentou antes. Teve uma que eu tava conversando com o Gustavo outro dia, que é uma edição já nos 952, que dá uma brecha da infância do Coringa, que ele tinha uma mãe que batia nele, abusava nele. Porra, é o Batman 23.1, que quando saiu naquele Vilania Eterna, os gibis eles tinham .1, .2, que era cada um dedicado a um vilão, né? Uhum. E nessa história o Coringa teria ficado com uma tal de tia Eunice, que dava banho de alvejante nele. Caraca. Nem pra ser Clotilde ou alguma coisa do tipo. Não, É a tia do Batman. Essa daí é bem pra... É mais uma origem impossível pro Coringa. Né? Nessa É época... ruimzinho. bem fraquinho. E de Kubert escrevendo. Nossa. Nessa época aí, depois do Silêncio até, tem o embate do Silêncio contra o Coringa também, né? Que eu acho que são bem fracas essas histórias até. Mas daí o Silêncio espanca o Coringa lá, e o Coringa depois volta. Ah, é verdade, tem umas... Coringa no esgoto, né? Eu lembro disso. Exatamente. Se eu não me engano... eu lembro que a arte era linda, mas a história era uma bosta. Bem fraco. Se eu não me engano, o Coringa até ele volta pro parque de diversões lá, que meio que aparece na Piada Mortal lá, né? Eu acho que tem uma coisa assim, se eu não tô enganado. Ele voltou várias vezes. É nessa história que o Prometheus vira capanga do Silêncio. Exatamente. E depois eles inventam com o irmão do Prometheus, que eles falam, porra, o Prometheus não ia se rebaixar isso. Então, a história ela pode ser meio... Pode não ser tão boa, só que tem algumas histórias como essa, e como aquela outra que eu citei também, do nome do cara que matou a esposa do Coringa, que elas trazem, assim, fatos concretos ao que é mostrado na Piada Mortal. Porque na Piada Mortal, o passado do Coringa, ele é lembrado apenas pelo Coringa. Não tem ninguém pra testar aquilo. Então o próprio Moore, né? Ele fala que podem muito bem ser as alucinações dele, aquilo. Sim. Mas nessas histórias aí, como essa que o Fábio citou, começa a existir elementos concretos de que essas coisas realmente aconteceram. Naquela história antiga lá do Batman Confidential, que tem o Charada entrega para o Coringa o nome do cara que matou a esposa dele. Ou seja, o Charada atesta, fala, sua esposa foi morta por esse cara. Então começa a dar corpo àquilo que aquilo que foi lembrado pelo Coringa deixa de ser alucinação e se torna fato concreto mesmo, né? Sim, se torna um pouco mais canônico, né, essa origem da Piada Mortal especificamente. Né? Essa piada Mortal era canônico só na parte da Bárbara, né? Mas daí a partir dos anos 2000 com essas histórias que realmente eles começaram a forçar essa questão do passado do Coringa, com a esposa que morreu, tudo mais. Tem razão. Lembrando de uma história boa do Coringa também, já que a gente tá nessa época de 2007, 2008, por aí. Vocês lembram daquela história do Coringa que ele aprisiona o Robin, o Tim Drake, que... Sim. fazer uma venda que é o Robin que no carro? Aprisiona ele dentro de um carro e sai atropelando um monte de gente em Gotham. É muito boa essa história. Ótimo. Que ele salva o Robin, né, de alguma coisa. Ele fala, não, sobe aqui. Ele entra, e quando ele entra no carro, ele vê que é o Coringa. É essa mesmo. Nossa, eu não lembrava dessa. É boa essa história. Quem escreve é Paul Dini, né? O cara do desenho animado, né? À toa que é boa. Sim, o Paul Dini, ele é pouco lembrado pelo quadrinho, cara. E o quadrinho do Paul Dini no Batman é muito bom. É muito bom. Bem legal. É só não deixar a Bárbara na mão dele que tudo sai bom. É verdade. É verdade. Ele tem problemas sérios com a Bárbara. Até essas histórias do Paul Dini foi publicada recentemente na coleção Além do Batman lá da Eagle Moss, né? Encadernado que vale a pena. Saiu completo? Não saiu completo, mas saiu uma boa parte. Essa história do Coringa aí no carro aí tem nesse encadernado. Legal. É uma época boa mesmo. Então, essa história é muito boa, porque, imagina a agonia do Robin, que ele tá prisioneiro, ele tá amarrado dentro do carro, tá mordaçado com uma bola de Natal na boca, e o Coringa sai atropelando, vai andando pela rua atropelando. Atropela homem, mulher, criança, velho, aí ele Carmageddon, né? É o Carmageddon. Para no drive-thru da lanchonete, toca o terror lá, sai atirando em todo mundo, e o Robin lá, amordaçado. Duro, né? Inclusive, depois dessa história, o Coringa volta ainda e ele corta a garganta da Zatanna até, né?
Nossa, é verdade, eu não lembrava disso. É do Paul Dini também, essas histórias. Sim, né? sim. Que o Coringa, na verdade, eu não me lembro, ele tava se passando por um mágico, uma coisa assim. Aí mais pra frente que a gente descobre que, na verdade, esse mágico era o Coringa, ou o Coringa tinha matado o mágico e tava se passando por ele, uma coisa assim. Acho que ele tinha matado o mágico e tava se passando por ele. Isso, daí revela que daí ele corta a garganta da Zatanna, a Zatanna não fazia nenhuma magia, coisa do tipo. Uma boa história também. Que é nessa época que falam que a Zatanna e o Bruce eram amigos desde a infância, não era? Mais ou menos nessa época. Tiveram namorico na Exato, infância. o Zatar era amigo dos pais dele. Isso. Ah, muito boa essa época. É bem legal isso. Tem uma história que eu nem gosto muito, mas a participação do Coringa é legal. O primeiro arco dos Renegados, do Judy Winnick, que é o Luthor presidente, né? Pro Gorilla Grodd e o Dr. Sylvanas. O vilão ó, dá com pau nessa história. E o Coringa tá torturando o Luthor, queimando ele. A única parte boa é ele enchendo o saco do Lex. Tá sendo queimado numa boa, gritando e tal, aí ele começa a atacar o Coringa. Você fica nervoso assim porque você sabe que o Batman ama mais a mulher gato que você. Acho que a gente pode pular para o Flashpoint, né? Que é onde apareceu uma nova realidade, que apareceu uma versão do Coringa que faz bastante sucesso entre os cosplayers, né? Vejo direto em eventos, sempre tem alguma versão do Coringa de Flashpoint, que é uma realidade onde o Joey Chill, em vez de matar o Thomas e a Martha Wayne, matou o Bruce Wayne. E aí o pai, o Thomas Wayne, virou Batman e a Martha Wayne, no final, é revelado que é a Coringa. E é isso, basicamente é isso. Não tem muito mais o que falar sobre essa versão. Mas é bem legal. Tem umas histórias desenhadas pelo Eduardo Rios. É bem interessante. Vale pelas figuras também. Sim. E o conceito é um conceito muito interessante. Exato. O conceito é legal. O conceito é bacana, ele assemelha um pouco ao Coringa do Heath Ledger, até a boca da Martha, que é cortada também e tudo mais. Mas isso virou meio que padrão, né? Depois verdade. do Heath Ledger, tentaram colocar isso na cronologia normal. Teve até a do Azzarello, que foi citada mais cedo, né? Que é com essa versão mais filme. Sim, verdade. A do Azzarello é muito doido porque foi feito antes do filme. Tipo, saiu meio que junto, mas ele já tinha feito isso. Sim, mas já tinha o visual do Heath Ledger como Coringa. Tem umas entrevistas com ele que ele fala, cara, eu nem sabia disso, foi coincidência. Claro que foi, senhor. Vai saber, né? Nem era igual no desenho. Até a fisionomia era igual. Até as entradas do cabelo era igual. É bem parecido mesmo. Mas aí, depois do Flashpoint, veio o novo 52, e quem quer falar sobre o Coringa do Snyder aí? Nossa senhora. Pô, tem que chamar os amigos da Batcaverna lá, que eles gostam bastante. Tô errado. Eles que gostam dessa época. Coitado. Não, mas assim, eu sei que realmente essa parte aí do Coringa dos 952 do Scott Snyder é complicada. Foi nessa época dos 952 que o Coringa teve com o rosto cortado lá. Que eu não lembro quem que teve essa ideia. Acho que o Bud já falou uma vez de cortar o rosto. Que na verdade o pessoal põe a culpa no Snyder, mas foi na revista do Detective a Comics. outra era o Tony Daniel, né, que escrevia a outra, né? Dark Knight. Dark Knight? Não era foi no Detective Comics dos 952 número 1 que ele corta o rosto. Que é como é que é? O boneco? Esqueci o nome do vilão. Que corta o rosto. Fazedor de bonecos. Fazedor de bonecos, exatamente. Que é o Tony Daniel escrevendo. É o Tony Daniel, viu? Nossa, Foi o Tony Daniel, não foi o Snyder. Não foi ele que fez? O Snyder depois inventou de pregar o rosto, tudo. Mas na hora que ele arranca, foi o Tony Daniel. Sim, verdade. Que daí até tem um encadernado Faces da Morte, né? Que daí tá lá o rosto do Coringa lá. Eu lembro desse encadernado. Pois, então, daí o Coringa ficou sem o rosto, ele ficou um tempo fora de Gotham, né? Até nós temos a saga, então, Morte da Família, onde o Coringa retorna pra pegar o rosto dele e até o rosto dele fica dentro da polícia de Gotham, uma coisa assim, armazenado lá, né? Nesse meio tempo... Porque sim, exatamente. Até nesse meio tempo, entre o Coringa desaparecer e voltar, tinha uns adoradores do Coringa, também uns grupos do Coringa, que ficavam na frente da polícia adorando o fato do rosto do Coringa estar lá. Tinha umas coisas bizarras assim que foi explorado nessa parte da Detective Comics.
ou da Dark Knight, não lembro agora. Mas daí, até a gente ter a morte da família, então que o Coringa volta pra pegar o rosto dele na polícia lá de Gotham e começa a usar o rosto dele como se fosse realmente uma máscara, assim, né? Que é uma parte que realmente o Coringa, ele vira uma espécie aí de vilão slasher dos filmes dos anos 80, tipo, sei lá, Disney. Com a cara grampeada no rosto, né? O visual em si até que é legal, mas aquelas histórias são uma merda. A ideia em si é uma merda. O visual funciona, mas não faz sentido. Sim, é bem... Eu acho que assim... Durante essa saga, as sagas dos Novos 52, elas repercutiu em todas as outras revistas dos Novos 52, né? Eu gosto muito dessa parte de uma história que tem o Coringa, na verdade é do Batman e Robin, que o Damian interage com esse Coringa maluco aí. Inclusive daí tem uma hora que o Coringa vira o rosto dele, assim. Na Morte da Família. Então, o Patrick Gleason desenhando, cara. E como o visual é uma merda, a ideia é uma merda, mas o Patrick Gleason ele desenha tão bem, cara, que assim, quando você pega essa saga, ela vai intercalando entre o título do Batman, que é do Scott Snyder, e o título do Batman e Robin, que tá na mão do... Pô, sempre elogio esse arrombado? Ser Tomasi? O Tomasi. Tomasi tá mandando muito bem. Só que o que acontece? Enquanto no título do Batman, o Greg Capullo, ele quer fazer toda hora aquele olho meio torto e sangrando e aparecendo a parte da carne do rosto, o Patrick Gleason, ele vai pro caminho oposto. Ele trabalha com o fato de ser uma pele, tipo, que foi cortada e ela tá meio troncha, deixa sombra no rosto do Coringa, sabe? Cobre a boca dele e fica torta. Isso dá o tom mais surreal, assim, mais nojento da parada. No traço do Gleason funciona. Mas tudo do Scott Snyder no Batman é uma merda, então não serve de nada. Essa história saiu na época do Cavaleiro das Trevas Ressurge e teve aquele caso do massacre no cinema, né? A ideia do Snyder era acabar ela de uma forma mais violenta, que envolveria, entre outras coisas, a morte do Alfred. Acabou alterando, né, pra não ficar tão pesado. O Alfred perde a mão, guarda essa mão uns 2 anos, sabe-se lá por quê, até reimplantar. E o grande impacto da história, no fim das contas, é porque todo mundo fica puto com o Batman. A história é tão ruim, eu não lembro por quê. Era alguma coisa que o Batman escondia sobre o Coringa de todo o resto da Bat-Família, eu juro que eu não lembro por quê. Eu acho que era porque o Coringa sabia a identidade, porque o lance do... Teve uma vez que o Batman e o Coringa se saíram na porrada lá e acho que o Coringa meio que seguiu o Batman até a Batcaverna. Aí quando o Batman vai até a Batlancha lá, ele acha uma carta do Coringa. Daí ficou meio por cima, assim, no sentido que, então talvez o Coringa sabia a identidade do Batman todo esse tempo. E na verdade até acho que hoje em dia... é isso mesmo. O Coringa sabe a identidade do Batman hoje em dia, né? Eu acho que desde Morte em Família, desde a morte do Jason Todd, já fica uma coisa subentendida que eu acho que fazem questão de não explorar. No Hip também. No Hip também, é verdade. No Hip mostra também que ele sabe. Uhum. Então, eu acho que da morte da família foi isso, né? Que termina exatamente desse jeito que o Bud falou, né? Que todo mundo fica puto com o Batman tenta chamar todo mundo, e todo mundo fala, não dá, Bruce, não tô afim de falar com você, e ponto. Daí, né? Ficou daí a morte da família. Essa é a morte da família. Eu gostaria de destacar um momento desta saga, que é a cena do Coringa indo recuperar o rosto. E ele fica brincando de gatomia na porra da delegacia de Gotham, cara. Esse é um momento que, se o Scott Snyder fosse uma criança de 12 anos escrevendo, faria todo sentido. Mas ele só que da idade mental dele. Não, criança de 12 anos tem mais coerência. Isso é verdade. Mas é foda, cara. Tipo, ele volta, aí ele desliga a luz da delegacia. Porque não tem para a delegacia, não é tipo a porra da polícia que tá acostumada a lidar com o psicopata o tempo todo. Esse porquinho foi não sei onde, pá, quebrou o pescoço. Esse porquinho foi não sei o que, cortou alguém. Tipo, cara, que cena merda, sabe? Coringa virou ninja, né? E esse é um negócio que me incomoda pra caramba no Coringa no contexto geral. Colocarem o Coringa como um embate físico pro Batman. Ele não é um embate físico, cara. O Batman é um puta de um artista marcial, né, como podemos dizer aqui, também um mestre de planejamento, não sei o que, e o Coringa vai lá e troca soco com o Batman e você fica... É complicado. É complicado quando pegam aquela coisa de ele é o maior vilão do Batman. E aí eles querem colocar com embate físico, né? Porque é isso que um maior vilão faz, teoricamente. Que nem não é, né? o Arkham Asylum, o jogo, que no final ele toma veneno e fica um monstrão. A única coisa ruim do Asylum é o chefão final, cara. Exato. Até aí o jogo é muito bom, mas inclusive a gente deve falar das outras versões mais pra frente, né? Ele nos jogos seguintes como uma coisa mental funciona muito bem. Mas esse lance de não ser um embate físico, por exemplo, o Batman é um cara regido pela lógica, né? Ele se botou num treinamento, ele estudou pra tipo, em questões exatas ele ser melhor. Ele é melhor fisicamente, ele é mais bem preparado, ele tem uma mente mais ávida. E o Coringa ganha dele justamente pelo caos, né? O lance, por exemplo,
do próprio Cavaleiro das Trevas do Heath Ledger, né? Quando ele faz o jogo de quem o Batman ia salvar, é o lance do Coringa ser caótico e saber jogar, sabe? Então, eu acho que na mão de um escritor ruim, como é o Scott Snyder, vai virar essa coisinha do tipo, olha aqui, quebrei o pescoço, matei costurei meu rosto de volta, sabe? Enquanto que na mão de alguém bom, de fato, até no Gerações de John Byrne tem eu não lembro se é no 1 ou no 2 que o Batman morre numa armadilha, aí o Robin assume o manto, logo na hora e cobre o rosto aí diz que o Robin que morreu, acho que o Dick morre como Batman e o filho do Bruce assume como Batman. Eu acho que é isso. Mas tem um lance que é em armadilha que ele vai, e aí ele envenena o Batman, entendeu? Nesse sentido, o Coringa é um confronto digno. Fisicamente ele não é. É aquele escorregador de Gillette. Isso, é. Nossa, que aflição que daqui. Pô, e o John Byrne tava mandando bem pra cacete naquele desenho, cara. Nossa, demais. Vocês estão reclamando do Snyder agora, depois só vai piorar. Falando em gerações, é bom lembrar que é aí que a gente sabe que o Coringa é patriota, né? No Batman e Capitão América, que ele acha que o Caveira Vermelha só tava posando de nazista, mas o Coringa é um criminoso, mas ainda assim é americano. Direto coloca essa imagem na internet, né, cara? Eu adoro esses momentos de lucidez do Coringa, né? Que nem no desenho animado, que ele tá com aquela pilha de dinheiro. Você está maluco? Eu tenho que declarar isso. Eu sou louco o suficiente para enganar o Batman, mas não o imposto de renda. Ou seja, nem o Coringa é dodói o suficiente pra ser ANCAP. Quer dizer, talvez aí no novo filme que ele vai virar ídolo de incel, né? Quem sabe? Vamos ver. Tá pra sair o filme ainda. Pera, o Snyder faz uma merda maior ainda depois. Ele meio inspirado nesse negócio do Coringa sempre ser dado como morto nos primeiros anos de existência. Nossa! Nos arcos finais, ele e o Batman morrem. Aham. E aí os dois ressuscitam e eles inventam que o Coringa não morre, ele foi afetado por um dos metal lá, ó. Eu nem lembro qual dos metal que é. O Dionísio. Nossa senhora, que coisa ruim. E o Coringa que teoricamente o né? Coringa nunca morre. Se fosse bem escrito, a ideia em si é um dos a ideia poucos... é idiota. É que o Snyder costuma inventar as coisas do nada. Esse pelo menos tem uma base, mas ele também faz uma merda do mesmo jeito. Não, o Coringa não pode ter poderes, cara. O Coringa imortal já perde toda a graça do Coringa. Tipo, o Coringa imortal, ele não tem mais graça de ser inconsequente. Ele é imortal, foda-se. Mas esses últimos momentos do Snyder escrevendo os 952, tinha essas maluquices aí, mas o Coringa era vilão do Batman, né? A partir do momento que entra aquelas paradas do multiverso das trevas, aí ferra tudo, meus amigos, porque daí vem esse lance do Batman e o Coringa ficarem se unindo pra enfrentar o Batman que ri, que eu acho isso muito bizarro. Eu acho essa ideia péssima, cara. Isso, e o tal do Batman que ri, ele anula o Coringa. Não tem mais função o Coringa tá ali. Já tem um Batman misturado com o Coringa que vai ser muito mais foda que o Coringa. Inclusive o Snyder fica batendo nessa tecla. Essa última minissérie que saiu do Batman que ri aí, porra, pelo amor de Deus. Tem também esses lances do Batman com o Coringa enfrentando o Batman que ria. Eu não sei. Aí o Snyder... Devia ser um conflito triplo, né? Não eles se aliarem, não faz sentido. Pois é, exatamente. E esse que é o problema, porque daí tá anulando o que é o Coringa pras histórias do Batman, né? Eu tô achando muito ruim tudo isso. E ele ainda usa ele na Legião do Mal também, que é aquele negócio que o Lex sabe que não pode confiar no Coringa, mas o Coringa é o caos, então eu preciso dele. Ele distorce o Lex pra caramba nessa Legião do Mal, mas o Coringa não, porque o Coringa quase faz o trabalho da Liga só pra provar que é melhor que o Lex, quase destrói tudo da Legião do Mal. Pelo menos ele usa pouco, o Coringa não dá tempo dele estragar, ele aparece umas 4, 5 edições e depois some. Bem por aí mesmo. Tristeza, né? Quando os caras falando de fase atual do Coringa, tem essa fase do Tom King, que é bem hoje mesmo, né? Uhum. E, nossa, eu queria salientar como que o Tom King, ele sabe trabalhar bem com o Coringa, viu, cara? Eu gosto bastante do Coringa dele. Ah, sim, verdade. O paralelo é isso. O Tom King, ele trabalha muito bem. Tem aquela história lá que ele fica esperando lá o convite de casamento lá junto com um rapaz qualquer lá, que eu acho fantástico. Nossa, boa essa história. Excelente. Que até os desenhos do Clayman, né, que é fantástica essa história. Essa é a mesma que depois que ele tá na igreja junto com a Mulher Gato e tudo mais? É uma anterior a essa, que foi publicada acho que DC Nation número 0, uma coisa assim. Porque essa da igreja também é impressionante, cara. Essa é muito boa, né? Que é só o Coringa falando também, é tipo um monólogo do Coringa. E é interessante que nessa época o Batman tá ali envolvido com a Mulher Gato e tá tudo rumando, né, pros dois se casarem. Sim. Era o grande acontecimento das histórias do Batman na época. Uhum. E o Coringa, ele surge de repente e ele tem um papel fundamental
fundamental, né, no desenvolvimento Sim. dessa trama aí. Muito verdade. Ele que meio que dá uma melada no casamento lá, de certa maneira, né? É verdade. E esse Coringa, o do Tom King, ele é justamente o oposto dessa questão que a gente tava falando do Coringa, ele partir pro embate físico, né? Ele não parte pro embate físico, mas ele tem alguns momentos ali que ele fala alguma coisa, ele tem algumas tiradas que mostra que o cara, ele é realmente genial, assim, né? Ele é um grande vilão mental pro Batman. Sim, com certeza. É realmente bem isso mesmo. O trabalho do King ali em relação ao Coringa é algo que realmente é bem diferencial, assim, em relação ao que a gente vê no Coringa hoje em dia, através do Snyder, outros escritores aí, né? E realmente ele trabalhou um psicológico muito bacana do Coringa. E só voltando um pouco, e o lance dos 3 Coringas? Tem Bem isso. lembrado. Aí a DC falou que tá pra revelar, vai sair pelo Black Label, né? Que é o selo adulto da DC. Sim. E só que, cara, até agora eu não entendi direito. O que quer dizer exatamente existir 3 Coringas? Porque Eu isso acho que daí foi nem do eles finalzinho de 952 pra Rebirth, né? O Batman senta na poltrona Mobius do Metro. Aí a poltrona. Ó, o patrão da poltrona. Aí ele pode saber tudo, né? E ele pergunta pra poltrona quem é o Coringa. E isso é o mais imbecil, né? Eu gosto do Jones, mas nos últimos anos ele tá muito longe do que ele foi, né? Ele pergunta quem. Então deviam falar 3 nomes pra ele, né? Não falar que tem 3. Ele já devia saber quem são os 3, porque ele perguntou quem, não quantos. Verdade, verdade. tem razão. E outra, a investigação é imbecil, porque o Rebirth começa em 2016, essa história deve ser de 2015, quer dizer que ele tá 4 anos esperando pra investigar, né? Esses atrasos do Jones não faz sentido nenhum na história. Idiota. E agora só fica aparecendo um Coringa. E outra, no Metal já a gente vê que um dos Coringas estava preso na caverna. Na edição do Renascimento, por isso que o Batman tem aquele impacto de falar que ele vê o Coringa sendo preso num lugar e tem notícia na TV do Coringa atacando o mercado em outro lugar. Então ele sabia onde estavam os 3 naquele momento, né? E no fim nunca é desenvolvido, esses atrasos eternos, a ideia já não é boa. Ainda não desenvolve nunca, vai ficar um negócio totalmente sem sentido, né? Vocês chegaram a ler o Doomsday Clock, até as edições recentes? Sim. Tem o lance do metaverso lá, né? Que agora meio que eles estão tentando implementar isso, né? Que o Dr. Manhattan vai vendo as várias fases do Superman lá, né? Desde lá de 1940, repassa lá todas as origens do Byrne, do Mark Waid e assim por diante, né? Eu não sei se o Jones, na verdade, quer ir uma coisa parecida com isso, né? Abordar, tipo... Faz sentido. Porque na Liga do Snyder, por exemplo, no presente ninguém sabe que a Sociedade da Justiça existe. Eles voltaram no tempo e existe uma Sociedade da Justiça. Igual a clássica. Então faz sentido isso. O Snyder falou que eles mais pra frente vão explicar como é que funciona esse lance da sociedade e tudo mais, né? Eu acho que talvez ele vai nesse sentido, porque na capa, assim, que o Jason Fabok fez, eu acho que na verdade nem deve ser capa, deve ser uma arte promocional. Tem ali um Coringa meio parecido, tem um Coringa com o pé de cabra, eu acho que tem um Coringa ali meio piada mortal, tem um Coringa lá que fica meio que nem a Batman número 1 lá, com as 2 mãos juntas, assim, sentado numa cadeira. Eu acho que talvez ele vá nesse sentido, assim. Mas o problema é que, realmente, como vocês falaram, assim, foi lá nos Novos 52 e já acabou o Rebirth, e até agora essa história não saiu, né? Talvez ignorem, então? Não, já vai sair, já tá anunciado. O Fábio que tá, de vez em quando ele fala no Twitter lá como é que tá o andamento, ele já tá desenhando e tudo mais. Daqui a pouco deve sair. Mas o potencial de venda disso vai sair. Exatamente. O problema só o hype vai se perdendo, assim, né? A galera hoje em dia, tem essa história dos 3 Coringas. Eu tinha esquecido esse negócio aí. Mas vamos ver quando lançar se realmente eles vão nesse sentido aí de metaverso, coisa do tipo. Vamos ver quando se é realidade paralela. Que porra que é essa, né? Essa demora pra lançar, às vezes dá a impressão que é quase uma estratégia pro pessoal esquecer isso, sabe? Fala, tem agora que a gente falou aquele negócio dos 3 Coringas. Não, deixa que o pessoal vai esquecer. Não toca mais. Eu até pensei nisso, mas aí eu vejo que o Geoff Jones tá atrasando tudo que ele faz agora. Então, tá com cara de que o Rebirth, quando ele apareceu, eles deixaram muita ponta solta que parecia que ia virar alguma coisa, e a maioria dessas pontas não foi trabalhada ainda, então eu acho que é realmente isso que o Vicente estava falando. O Jones está atrasando tanto com Doomsday Clock, com um monte de coisa, que todo o andamento editorial que eles estavam, eles desencanaram. Tanto que todas as revistas estavam como Rebirth, aí teve uma hora que eles pararam do nada e começou a ser DC Universe. Porque não tava andando mesmo a trama, foda-se. É que eu acho que deve ter eu acredito, deve ter um conflito interno ali, e o Didio lá, o Dan Didio, não sei se ele queria muito ir por esse lado que o Jones estava querendo ir, deve ter acontecido uma coisa, daí o Didio deu muita força. Isso eu tenho certeza. Então...
E agora deu muito poder pro Snyder fazer as maluquices dele, veio o Metal, aí agora tem Multiverso das Trevas, aí tem esse monte de coisa chata aí, que meio que se perdeu todo esse sentido do Rebirth aí, que era um conceito que eu achava fantástico, e que tá dentro da revista agora, do Doomsday Clock, pelo menos a edição 10, 11, assim, tá muito interessante o que tá acontecendo, pelo menos eu tenho achado, assim, né, mas meio que se perdeu, assim, esse hype todo em relação ao que realmente tava acontecendo pra DC naquela época do Rebirth. E depois disso, acho que não teve mais nada do Coringa, né, chegamos no momento atual. Sim, acho que no Black Label tudo tem um Coringa, né? Ah, sim. Tem o Damage, que o Batman mata o Coringa, tem aquele Last Night on Earth, que ele fica carregando a cabeça do Coringa, tudo tem um Coringa. Assim como o Batman é o personagem que tem mais Elseworlds especiais e maluquices dessa, o Coringa acaba sendo o vilão que mais tem também, né? Sim, com certeza. E atualmente o que rola mais atual com o Coringa, acho que na cronologia oficial, é que ele faz parte da Legião do Mal, que aparece na Liga da Justiça. Aliás, fazia, né? Porque na história que tá saindo agora, acho que em novembro, em outubro, ele revela que tipo, ele tava lá só metendo louco mesmo, que ele ia sabotar tudo no final das contas, e acabou. Aí ele vai ficar um tempão sem aparecer. Aí eu não sei mais o que rola. Mas são essas aparições dele. Não, da Legião do Mal. Eu acho que realmente as últimas coisas assim, relevantes que o Coringa apareceu foram nessas histórias do Batman que ri mesmo. Que ele aparece aí, ajudando o Batman. Podia não ter aparecido, né? Eu acho que na verdade o Batman que ri podia não ter existido, né? Mas enfim. Como um conceito pra usar em uma história que é um universo paralelo, tá beleza, mas fica trazendo. Não, só valeu pros bonequinhos, cara. É verdade. Graças a Deus a gente não citou o Jared Leto, né? Nossa, a gente esqueceu dele, né, cara? Cara, mas todo mundo esquece, cara. É automático, não é proposital. Não é como se a gente tivesse colocado na pauta. Pular, Jared que faz esse favor pra gente. Né? E agora vai ter o do Joaquin Phoenix, né? Que a gente tá aí na expectativa de ver como vai ser o filme. Alguns estão com expectativa boa, outros com expectativa ruim. A gente acabou de gravar um podcast sobre isso. Mas com certeza vai afetar o personagem pra sempre também, assim como o Heath Ledger afetou. Se isso vai ser bom ou ruim, só o tempo dirá. Então vamos encerrar com o jabás já? Bora então. Primeiro agradecer novamente ao Gustavo Vícola, que é a segunda vez que está aqui no Mansão Wayne, é a primeira vez que ele vem para um programa mais de dossiê, né? Que ele já tinha estado aqui de mais de debate, de se o Batman deveria matar ou não. Então, muito obrigado, Gustavo, e o microfone está aberto para você falar dos seus jabás, dos seus projetos. Valeu, Carlos. Obrigado pelo convite, pessoal. Foi legal pra caramba. A gente conversou bastante sobre o Coringa, que é um personagem que eu tô bastante envolvido atualmente, né? Porque a edição do Mundo dos Super-Heróis, que tá chegando nas bancas agora, ela é sobre o Coringa. A gente aproveitou aí o hype do filme pra falar sobre o personagem. Então, é um personagem que eu tô muito envolvido e tô realmente ainda mais fascinado por ele, né? Lendo muita história boa, pegando muita informação bacana. Dessa forma, o convite pra participar desse podcast deu vazão ao meu lado fanboy pra eu poder falar um pouco do Coringa aí. Então, é isso, pessoal. Obrigado pelo convite. Aí tem uma coisa que eu queria falar, que a gente acabou não falando no programa, e eu quero jogar aí. Por que a alcunha dele é Príncipe Palhaço do Crime? É isso. Fica aí pros ouvintes comentarem o que eles acham. Valeu, galera. O palhaço é o Bozo. Fábio, seus jabás, você já de casa já não preciso nem agradecer mais. Então tá bom, beleza. Então, mas de qualquer maneira agradeço o convite, vocês sempre bacana estar aí conversando com vocês sobre Batman, né? E prazer conhecer o Gustavo, também não conhecia aí. Mas então, meus amigos, além aí então de participar no Mansão Wayne aqui no podcast, também tem o canal no YouTube www.youtube.com/caverna-morcego, onde todo dia lá fala de Batman, tem gameplay sobre os jogos do Batman, né? Então sempre tem um assunto lá bacana desse personagem aí. Então estão todos convidados lá e fico sempre à disposição para falar sobre Batman, porque falar sobre Batman nunca é demais. Valeu aí. Isso aí, valeu. Roberto II, seu jabás. E pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também estou falando besteira lá no youtube.com/ahorasuave, e aí também é pra quem gostou de me falar besteira, ou você que está escutando esse podcast vai comentar que achou um podcast muito bom, apesar de ter pessoas intolerantes, porque todo podcast que eu participo tem isso. A Hora Suave é a casa em vídeo do Mansão Wayne, é a casa em vídeo do Fala Animal, do nosso amigo Vicente. E aí, você que está escutando esse programa, o dia que ele saiu, tem muito conteúdo da exposição do Batman que tá rolando em São Paulo, que a gente fez uma cobertura muito legal lá. Aí tem muito material sobre o filme do Coringa, tanto de preparação quanto depois do filme do Coringa, então cola lá que é só sucesso. Muito bom. Leonardo Vicente. Aproveitando o gancho do Roberto, eu escrevo notícias, matérias e afins lá no falaanimal.com.br. Tô lá na Mundo dos Super-Heróis também todos os meses com o Gustavo. E eu acabei de lembrar de dois
momentos do Coringa que a gente não comentou. A gente tava falando do Coringa com poderes, eu lembrei dele Juiz Coringa no último crossover com o Juiz Dredd. E um momento engraçado dele que é em outro crossover, Batman e Darkness, que os Darklings, os demôniozinhos que andam com o Darkness, têm medo do Coringa, porque ele é muito louco. Ó, nessa vibe aí tem o do crossover do Hulk também, que ele vira tipo o Imperador Coringa também. É verdade. Né? Muito bom. André, quem quiser achar Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde? Vocês acessam facebook.com/mansãowayne podcast. Muitos posts todos os dias falando sobre o Batman, o Coringa e todo o seu universo. Tem também o nosso Twitter, que é o @mansão_Wayne. Escreve lá pra gente. E tem o nosso Instagram, pra você que é um amante das imagens no caso, né? Das fotinhos, né? Que é o @mansãowayne.com.br, que leva o nome do nosso site, né, não, Carlos? É isso aí, o nosso site é mansãowayne.com.br. Lá você encontra todos os nossos podcasts organizados por categoria. Você encontra as colunas que o pessoal escreve, vídeos, entrevistas e muito conteúdo bacana sobre o Homem-Morcego. Lá você encontra também sempre as últimas notícias, que vai estar na barra lateral lá de notícias fornecidas pelo Fala Animal do Leonardo Vicente. Então, acessem lá regularmente que sempre tem novidade para quem é batmaníaco. Então é isso, vamos esperar agora o filme do Coringa, ver se é bom mesmo, se não é, se vai incentivar comportamentos de incel, se não, se vai ser bom pra cacete, vai redimir essa expectativa. Vamos ver e depois a gente volta com o que a gente achou desse filme. Valeu e até o próximo podcast. Um abraço. Falou. Falou.